Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 19. Em meio tantas manifestações, uma é aguardada: a manifestação dos filhos de Deus. Pastor Aloísio Silva, Videira, Goiânia. Você está aqui para ser transformado em boca de Deus. E onde você for, você vai ser canal usado pelo Senhor. Conferência Vinha Casarão 2013. Aguardamos todos vocês. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Essa é a saudação que eu sempre faço. Alguns irmãos acham que é um chavão, bordão. Alguém me diz, não sei se é um bordão, né? Sempre começa dizendo a graça e a paz. Mas isso não é um bordão, não. Isso é fé. Isso faz parte de uma convicção espiritual. Nós somos chamados para desfrutar de paz. A Bíblia fala que Jesus disse que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós dizemos amém. Mas o que é o reino de Deus? Há muitas definições. Poderia falar muito para você aqui hoje. Mas uma que está me ocorrendo aqui agora é quando Paulo diz, depois dos Romanos mesmo, que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas o que é? Justiça, paz e alegria do Espírito. Então, o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito. E nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Isso significa, então, que é buscar a sua justiça, buscar a sua paz e buscar a sua alegria. Isso significa que essa é a maneira como nós temos que viver, desfrutando da paz. Nós entendemos o que eu estou dizendo? Você foi chamado para desfrutar dessa paz. Mas paz não vem simplesmente porque você quer ficar em paz. Paz não é algo que você desfruta porque agora resolveu fazer um lazer, ou tirar férias, ou você quer esquecer os problemas. Não, isso não é paz. Paz é resultado de um relacionamento correto com Deus. Então Paulo diz lá para os Gálatas, que quando nós experimentamos a graça, o resultado da graça é paz. Por isso que cumprimenta sempre com a graça e a paz. Aqueles que experimentam a graça de Deus podem desfrutar de paz no seu ministério. Paz para enfrentar a guerra. Paz para enfrentar a guerra. É uma coisa meio misteriosa. Como é que alguém pode falar de paz no meio da guerra? Mas é justamente isso que é. Paz para você poder até enfrentar o inimigo. Paz no meio das circunstâncias. É uma coisa que tem estado no meu coração insistentemente nesses dias. Eu tenho meditado e tenho orado para poder ministrar aos pastores. Eu estou meditando o que eu vou falar na nossa conferência lá em dezembro. Mas eu já vou compartilhar um pouco com vocês o que eu vou falar lá. Eu não tenho outra coisa para falar. Eu gostaria de ter outra coisa, eu guardava o que eu vou falar lá. Mas como não tem outra coisa, eu vou falar aqui e vou falar lá de novo. Então você pensa bem se você quer ir. Olha para cá. E que tem havido um encargo no meu coração com relação à condição interior do pastor. A maneira como o pastor trabalha, a maneira como o pastor vive. O que me angustia é pensar que o pastor vive uma vida angustiada. Que a vida do pastor não é uma vida de paz, de alegria, de justiça do Espírito, não. Mas a vida dele, na verdade, é uma vida de tribulação, peso, não é? Muita cobrança e, eventualmente, também muito medo. Essa, infelizmente, é a história de muitos. Isso tem sido um espinho na carne. Mas nós não vamos conquistar essa geração com pastores que vivem assim. Se o ministério for assim para você, você vai acabar contaminando os irmãos da igreja e eles vão começar a achar que a vida cristã é assim também. Você só pode levar os irmãos aonde você mesmo está. Então você tem que experimentar antes que eles experimentem. E o ministério pode e é um grande privilégio para qualquer homem, qualquer mulher de Deus. É um grande privilégio. Mas para alguns de nós é uma angústia enorme. É um peso grande. Por que não tem havido a paz e a alegria devida nesse ministério? Por que não tem havido aquele descanso interior devido? Não estou dizendo que não tem que ter trabalho, não. Sabe, eu trabalho muito, graças a Deus. Eu me esforço muito
para produzir o máximo que está ao meu alcance nesse tempo que o Senhor me deu. Então eu me esforço para escrever, me esforço para ensinar, para falar, procuro gravar o que eu estou falando e procuro treinar. Então eu sou muito focado nisso. Mas acredite em mim, esse trabalho produz cansaço só físico, só exterior. Eu estou aqui agora mesmo com os irmãos aqui, eu estou descansado, porque não sou eu que faço, é o Espírito de Deus que faz. Então meu ministério não é essa angústia. Não vou dormir todo dia angustiado, não vou dormir todo dia pesado. Muito pelo contrário, tem dias que eu nem durmo de tanta euforia, eufórico. E eu fico pensando nas coisas e vou ficando eufórico, aí parece que demora até vir o sono. Eu tenho que procurar relaxar para dormir. Mas infelizmente não é a história de todos. Infelizmente não é o que todos têm experimentado. Alguém vai dizer, pastor, talvez seja um momento. Talvez seja um momento que cada um está vivendo. Começo de ministério é tempo realmente da gente sentir essas coisas. Isso faz parte. Olha para cá, não faz parte. Você não foi chamado para andar ansioso. Você não foi chamado para viver assustado, com medo do mês que vem, se vai ter dinheiro ou não, com medo. Tem pastor que é angustiado. Se ele recebe uma ligação à noite, o irmão fala para ele, pastor, preciso muito conversar com você. O que o pastor pensa? Vai me largar, está me largando. O coração dele dispara. Se for um irmão então que tem cooperado de alguma maneira, é um líder, ou um grande dizimista, ele fala, estou perdido agora. Deus tem misericórdia, me ajuda, livre-me. Quer dizer, ele vive assustado, esperando notícia ruim. Esperando a notícia desagradável. Por quê? Tudo isso porque não tem experimentado a graça de Deus. Paulo um dia enfrentou uma grande tribulação. Pegue sua Bíblia, vamos ler só essa. Enfrentou uma grande tribulação. A Bíblia não fala qual era a tribulação, mas Paulo chamou de espinho na cara. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12. E Paulo diz que esse espinho foi posto na carne dele. Quem colocou, ele não diz. Provavelmente foi o diabo. Não acredito que o Senhor tem interesse em colocar espinho na carne de ninguém. No entanto, o diabo tem. Mas eventualmente o Senhor deixa o espinho. Isso é uma maneira do Senhor manter você também alerta para alguma verdade espiritual. E manter você sempre numa posição vigilante. Tem uma historinha que eu ouvi uma vez, que os Estados Unidos é um país muito grande, e então eles pescavam o bacalhau no litoral e tinham que transportar às vezes 3, 4 mil quilômetros para dentro do continente. E eles experimentaram então congelar o bacalhau, mas aí o congelamento tirava o sabor da carne, viram que não funcionava. Aí alguém teve a ideia de levar o bacalhau vivo dentro de tanques, em containers no trem. Mas a viagem demorava às vezes vários dias, e o bacalhau ali naquele tanque, sem se movimentar, acabava que a carne perdia não só o sabor, mas perdia também a consistência, ficava muito mole, muito macia. E aí alguém teve uma ideia genial, né? Eles transportavam o bacalhau em tanques, mas resolveram colocar um bagre lá dentro. O bagre é inimigo natural do bacalhau. E quando eles colocavam o bagre lá dentro, o bacalhau já também precisava fugir do bagre, o bagre estava no bacalhau, e aquele movimento todo, quando chegava lá, a carne estava macia, fresca, pronta para ser consumida. A ideia foi genial, né? Preste atenção, nós estamos inescapavelmente também dentro do tanque da nossa história, da nossa vida pessoal, do lugar que Deus colocou você. Mas Deus não quer que você fique lá gordo, né? Com aquela, como se fosse bacalhau, né? Perdendo o sabor e a consistência. Então o que Deus permite? Que às vezes o bagre fica aí ao seu derredor. Isso eventualmente pode ser motivo de muita tribulação, muita coisa, mas por outro lado mantém você com frescor na presença de Deus. Então isso é uma bênção. Então a graça de Deus nem sempre significa eliminar problemas, não, mas significa passar pelos problemas de outra forma, de outra maneira. Amém, meus irmãos? Amém. Mas aí a Bíblia fala que foi posto, é 2 Coríntios 12, verso 7. Foi posto para que não ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E depois da terceira vez o Senhor respondeu. O que ele respondeu, meus irmãos? Vamos
falar só dessa frase: a minha graça te basta. Está dizendo que a graça é o que você precisa. Deus está dizendo: olha, sabe o que é suficiente para você? A graça. Você não precisa nada além da graça. Mas aí você vai dizer: pastor, então me explica melhor então, porque eu não devo estar usufruindo apropriadamente dessa graça. Porque se é tudo que eu preciso, se Deus disse que é o suficiente e não precisa nada além disso, então o que é essa graça de Deus? Como que ela pode afetar o meu ministério? Essa graça não é algo que nós falamos só para a pessoa, para o ímpio, para ele poder vir a Jesus, se converter? Não, porque Paulo já era um ministério tão grande, tão abençoado, que para que ele não se obedecesse com os resultados tão grandes do ministério dele, com as revelações tão extraordinárias que ele tinha tido, o Senhor permitiu aquele espinho, só para ele descobrir o seguinte: que a revelação que ele teve, que é justamente a graça, é suficiente para ele. Você não precisa de nada além disso, filho. Você já tem o que você precisa. O que você precisa para ter um ministério bem sucedido já te foi dado. A minha graça te basta. Muito bem. O que é a graça então? A definição teológica de graça, você sabe qual é: favor imerecido. Diga: favor imerecido. É importante que você ponha uma ênfase no i, para ficar bem claro. Diga: favor imerecido. Isso é a graça. No livro de Gálatas, você conhece o livro de Gálatas? Paulo escreveu o livro de Gálatas porque os irmãos estavam abandonando a graça, pelo menos tentando misturar a graça com o que Paulo chama de lei. Paulo diz que os irmãos estavam misturando a nova aliança com a velha aliança. Essa é a doença dos Gálatas. Paulo então diz para eles que ao fazer isso, eles estavam anulando a graça de Deus. Gálatas 2, 19 e 20. Ele diz: não anulo a graça de Deus. Porque se a justificação vem por obras da lei, conclui-se que Cristo morreu em vão. É isso que ele diz. Mas ele diz: você não pode anular a graça. Por quê? Porque a graça é que é o suficiente. A graça é que te basta. Então você não pode anular. Como é que você anula a graça? Paulo diz. Bom, vamos ler isso, né? Estou falando a você. Mas pode ler, alguém lê para a gente ler, não precisa nem de eu abrir. Gálatas 2, 19 e 20, leia bem alto para mim. Isso. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Continue, próximo. Não anulo a graça de Deus. É esse que eu queria frisar. Ele está dizendo: olha, não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Morri, e o viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Aí ele conclui dizendo o quê? Continue. Não anulo a graça de Deus. Não anulo a graça. Pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Olha a lógica cristalina de Paulo. Eu não anulo a graça de Deus, porque se você for aceito por Deus de qualquer outra maneira, você está anulando. E Jesus veio em vão. Então o que ele está dizendo? Ele está falando que existem duas alianças. Qual que é o nosso problema hoje? Nós vivemos na nova aliança, mas nós constantemente estamos misturando ela com a aliança anterior. Isso de fato é um problema. Por que é um problema? Porque isso muda a nossa maneira de relacionar com Deus. Então veja bem, Paulo diz que a lei anula a graça. Por que anula? Qual que é a definição de graça? E qual que é a definição de lei? Favor merecido. A lei é o favor de Deus, mas só para quem merece. A graça, por outro lado, é o favor de Deus, mas para quem não merece. Isso tem uma enorme diferença. Por quê? Isso muda a maneira de se relacionar com Deus. Agora vou começar a diagnosticar para você por que às vezes você fica tão angustiado no seu ministério. Porque você está vivendo de acordo com a lei. Qual que é a lei? Favor merecido. O que diz
Deuteronômio capítulo 28. Vamos ler de novo, não é porque eu estou falando, mas eu peço que os irmãos dessa vez de cor. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazeres segundo a tudo quanto nele está escrito, então, e somente então, farei prosperar o seu caminho. Quando é então que você vai ter um caminho prosperado? Se você ouvir atentamente, tendo cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Em outras palavras, só é abençoado quem obedece. E quanto mais obediente você for, mais abençoado você vai ser. E aí você fala, pastor, mas isso está na Bíblia. Essa é a maneira que Deus estabeleceu. Deus só abençoa aquele que obedece. Mas Paulo está dizendo que isso anula a graça de Deus. Se é assim que você se relaciona com Deus, você vai ter um grande problema. Por que vai ter um grande problema? Primeiro, você está lá no seu ministério, o seu ministério não avança. Você quer crescer, mas não cresce. Você precisa de dinheiro, mas não tem o recurso financeiro. Qual que é a conclusão que você tira logo de imediato? Não estou sendo abençoado. Se eu não estou sendo abençoado, se você vive de acordo com a lei, qual que é a conclusão óbvia? Qual que é, irmão? Estou fazendo alguma coisa errada. Deve ter algo errado na minha vida. Eu tenho que orar, Deus mostra o que está errado na minha vida. Mostra, Senhor, mostra o que está errado. O que eu mais vejo é pastor orando a Deus mostrar o que está errado na vida dele. Como se fosse adiantar alguma coisa ele ver. Sim, porque quem vive pela lei tem certeza que consegue obedecer. Ele tem certeza que ele consegue corresponder 100% à expectativa de Deus. Quando Deus mostrar o que está errado, eu mudo. Deixa comigo que eu resolvo. O negócio fica muito ruim. É quando você percebe que tem algo errado e não consegue mudar. Aí azeda muito. O que o diabo fala na sua cabeça? Pode ser pastor, você é hipócrita. Nunca vai ser abençoado. E aí você vem para a reunião, todo mundo pensa que você é humilde. Você não é humilde, você é o cheio de acusação e condenação. Você fica coado no seu canto, fala, meu Deus do céu, como é que eu posso ser abençoado? Pastor Luiz, não, esse cara é santo demais. Olha como ele é abençoado, deve ser obediente, essa obediência. Olha, nossa, eu queria tanto ser desse jeito. Mas você sabe que não vai ser, porque você não merece. Você não merece, você não fez por onde. Você não correspondeu à expectativa de Deus. Agora toma. E quem consegue corresponder à expectativa de Deus, meu Deus do céu? Antes de colocar isso na sua cabeça, que você vai conseguir ser tão bonzinho ao ponto de Deus falar, muito bem, está no padrãozinho que eu queria. Quem? Se você chegou nesse nível, você não precisava de Jesus, podia ir para o céu direto. Você só precisa de Jesus porque você nunca é capaz de corresponder ao padrão divino. Nunca. Por mais correto que você seja. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Amém. Mas tudo por causa de quê? Porque você está com problema, você anulou a graça. Mas Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. Mas você está anulando a graça. Porque o que é a graça? A graça é o oposto disso. A graça é o favor para quem não merece. Mas que cara que você tem para orar quando você sabe que não merece? Como é que você vai orar? Como é que eu vou orar, pastor? Eu sei que eu não mereço. É preciso ter uma fé. É preciso ter uma fé grande. Só quem tem uma fé grande é capaz de orar quando sabe que não merece. É verdade. Mas Deus só abençoa o justo, porque o justo vive por obras. Não vive por obras. Não depende do que ele fez. Quantos estão compreendendo? Deus só abençoa quem não merece. Porque não é favor imerecido. O que significa imerecido? É que não, e aí significa não. Não merecido. Significa que Deus só favorece, só abençoa quem não merece. Mas que vai a Jesus dizendo, eu creio na obra da cruz, eu creio no sacrifício da cruz, eu creio no sangue do Cordeiro, e olha eu aqui pedindo o que eu nunca poderia pedir. Aí Deus fala, porque você crê que eu posso fazer isso, eu vou abençoar você superabundante. Na sua cabeça você acha que Deus abençoa o bom. Por que você acha isso? Porque você vive misturando na sua vida cristã lei com graça. E você vive anulando a graça. E quando você anula a graça,
você fica debaixo de condenação, imediatamente debaixo de acusação. O diabo te condena e você não tem nada para responder para o diabo a não ser: é verdade, Satanás, você tem razão, eu estou fazendo essas coisas mesmo, mas quem que é o vencedor? Às vezes ele até acha que ele é um vencedor, porque ele é tão humilde, reconhecendo tudo isso, mas o vencedor não é esse. O vencedor é aquele que tem coragem de mostrar para o diabo o sangue de Jesus. E diz: olha, eu não mereço ser pastor, isso é favor imerecido. Deus me chamar já é uma loucura. Como é que Deus pode chamar alguém como eu? Mas Ele chamou. E Ele sabia que eu não presto. Eu também sabia disso. Eu não quero pecado na minha vida, mas eu não confio em mim, eu confio na justiça dele. Ele me chamou sabendo que eu sou assim, porque Ele quer manifestar a sua glória. Qual que é a glória de Deus? É confundir a cabeça do inferno. É Deus abençoando quem não merece nada. E aí você chega para Deus e não vai chegar confiado em nenhum mérito. Quando você vai orar, você não tem para dizer: Deus, olha, lembra que eu tenho sido fiel. Senhor, eu tenho orado todos os dias. Senhor, leva isso em conta. Se é assim que você ora, você é um tremendo de um fariseu. Como é que o fariseu orava? A Bíblia fala, Jesus contando a história, que um dia um fariseu e um publicano subiram ao templo para orar. E o fariseu orava de si para si mesmo, olhando para o lado, que estava um pecador miserável ali, e dizia: Deus, graças te dou. Eu estou nessa visão maravilhosa. Sou fiel no dízimo, lidero uma célula. Na verdade, estou chegando a ser discipulador. Graças te dou por isso. Eu sou fiel. Eu não vivo como esse sujeito aqui, infiel em tudo que faz, mau marido, infiel no dízimo, não tem compromisso com a igreja. Eu não. Eu sou um cara comprometido, Senhor. Graças te dou pela tua bondade na minha vida. E o pecador, diz a Bíblia, batia a mão no peito, nem tinha coragem, erguia o olho para o céu e dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus pergunta: qual dos dois desceu para casa abençoado? Para o escândalo do fariseu, Jesus diz: foi o publicano. Porque Deus não ouve aquele que tem justiça própria. Está me ouvindo? Deus não pode abençoar você quando você vem mostrar para Ele as suas obras. Ele só pode abençoar você quando você mostra a obra de Cristo para Ele. Só essa obra. Mas muitos são assim. Muito comum lá em Goiânia, não sei se na sua igreja é assim. O irmão vem procurar para dizer: pastor, tem algo errado. Meu carro caiu uma árvore em cima dele, como caiu um dos nossos pastores aí essa semana. Lá em Goiânia, nessa época do ano, cai muita árvore em cima dos carros. E às vezes cai de membro da videira. Caiu uma árvore em cima do meu carro, pastor, tem algo errado, porque eu sou fiel dizimista. Eu não aceito isso. Fala: vai conversar com Deus, conversa com Ele, fala que você deu o dízimo e quer de volta. Que Ele tem uma obrigação com você, tem um compromisso com você. Não, mas é isso mesmo, pastor, porque eu sou fiel, então Deus também tem que ser fiel comigo. Veja, não sei se você aprendeu isso, não foi comigo. Ou será que eu falei isso algum dia sem ver? Duvido muito. Mas ele aprendeu isso com essas religiões de campanha que fazem essa barganha com Deus. Se você é fiel com Deus, Deus será fiel com você. Mas se você for infiel com Deus, espera, a maldição vai comer solta na sua vida. Aí o sujeito vive angustiado, porque ele nunca é fiel. Quem que é fiel? Quem que é 100% fiel? Tudo bem, ele dá o dízimo, mas será que ele dá o dízimo de tudo que ele ganha? Ninguém dá. Hoje o pastor Almir pagou um almoço para mim. Eu não dei o dízimo desse almoço. Eu provavelmente nem vou lembrar de dar esse dízimo no final do mês. Mas era eu ganhei. Se eu ganhei, eu tenho que dar o dízimo, sim ou não? Mas eu não vou dar, provavelmente. Não é porque eu sou pecador miserável só, não. É porque eu nem lembro. Eu não lembro. Então eu não dou o dízimo para aplacar a ira de Deus, não. Eu dou o dízimo porque eu amo a casa de Deus. Eu dou o dízimo porque eu quero ver a obra de Deus crescendo. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas tem gente que é assim. Ele confia na obra dele. E quando a obra dele parece dar o resultado que ele espera, ele vai cobrar de Deus. Mas quando Deus mostrar para ele que ele não é dizimista, coisa nenhuma, ele vai ter uma surpresa na porta do inferno. Porque ninguém vai entrar no céu por mérito próprio. Ninguém. Nenhum vai dizer: eu entrei aqui porque, olha, eu fiz por onde, trabalhei, dei tudo. Não foi assim fácil, não. Ministério, rapaz, eu suei a camisa. Ninguém vai entrar no céu falando assim. Todo mundo que entrar no céu vai ter que ter um ticket de passagem assinado pelo sangue de Jesus. Agora, o princípio é um mês para todas as outras coisas, filho. Para tudo mais que você quer receber de Deus, justiça própria não entra.
O que é a lei? A lei nada mais é do que justiça própria. Favor merecido, não é justiça própria? Eu mereci, irmão. Sabe por que eu tenho um ministério grande assim? Eu mereci. Sabe por que eu tenho lá na minha igreja hoje 35 mil pessoas? Calo aqui, ó. Já ouviu isso? Você quer saber por que mais? Marido fiel. Pergunta a minha esposa: nunca olhei para uma outra mulher na minha vida. Quer saber o que mais? Sou fiel. A pessoa começa a falar, você fica pensando: que dia que eu posso ter um ministério desse? Nunca. E é por isso que às vezes alguns não têm. Mas alguém precisa de contar para você que é tudo mentira. Se ele tem algum ministério, foi absoluta graça de Deus, porque ele não merece. Eu às vezes, eu já fiquei ouvindo às vezes pregador, sempre que tem alguns pregadores, né? Somente na época do G12, tinha muito disso. Que eles passavam imagens e que eles são sensacionais. Eu ficava pensando, mas por que ele quer enganar quem, meu Deus do céu? Não tem espelho na casa dele. Não tem ninguém sensacional. Não existe nenhum homem sensacional. Nem Paulo era sensacional. Por isso ele falou para ele: a minha graça te basta. É o que você precisa, da graça. O que é a graça? Favor imerecido. Você não fez por onde, mas você está pedindo 1000 membros? É 1000 membros que o Senhor vai te dar. E quando ele te der, e alguém perguntar qual que é o segredo, você fala: é a graça, meu filho. Quem sou eu para receber um negócio desse? Que dia que eu teria condição de ter mérito para ter esse ministério? Não tenho. Tudo que eu tenho foi porque eu pedi. E pedi na cara dura, na cara de pau. Cheguei e falei: Deus, eu quero. Eu quero, sou teu filho, tenho direito à herança. Aqui é diferente, é justiça própria, porque herdeiro não se gloria de herança. Porque herdeiro não faz por onde para ter herança. Não é verdade? Qual que é a única condição para você ser herdeiro? Ser filho. Você é filho, herdeiro. Seu nome está lá no testamento, então você é herdeiro. Quantos são herdeiros aqui? Mas você acha que para receber herança você tem que merecer primeiro? Como é que eu posso querer ter um ministério igual o pastor Luiz? Não tem nem coragem de pedir. O cara é santo demais. Você já falou isso alguma vez? Se você falou, apaga, meu filho. Só tem um que é santo demais: Jesus de Nazaré. O resto é bobagem. Entende? Você tem que entender que a graça do Senhor é suficiente. Mas tenha cuidado para não misturá-la com a lei. Qual que é o nosso problema hoje? Nós ensinamos graça. Nós falamos da graça, mas só para o pecador. O pecador lá fora, você só fala coisa boa para ele. Vem do jeito que você está. Não falei isso? Vem que Jesus te muda. Não é pelas suas obras. Ele já pagou tudo por você. Ele vai te abençoar. Ele te ama. O pecador chega aqui cheio. Agora o que você fala para os crentes depois? Você entrega o dízimo, miserável. Senão o Senhor vai pesar a mão sobre você. Você está achando que pode ficar vivendo do jeito que você quer? Não é assim não. Se você não ouvir atentamente as palavras desta lei, tendo cuidado para obedecer tudo, a maldição te pegará na primeira, segunda, terceira e quarta geração. É isso que você quer? Todo mundo não. Então obedece. Vê que coisa engraçada, né? E o coitado do crente fica mal depois. Converte bem, fica muito ruim depois. Converte feliz, depois ele começa numa luta enorme para agradar a Deus. Como é que agrada a Deus? Tem que agradar a Deus. E aí o povo vai falar: para agradar você tem que orar todo dia. Já está orando? Tô. Tem discipulador? Então, irmão, ora que é o discipulador. Ok. O que mais tem para agradar a Deus? Não, você precisa de fazer todos os cursos. Aí ele faz todos os cursos. Ele fica a vida inteira tentando agradar a Deus. E sabe o que é ruim da história? Nunca acontece. Nunca tem um dia que eu falo: agradei a Deus. Mas sabe o que é pior? É que se algum crente diz, chega a esse ponto de falar: eu fiz tudo o que eu tenho para fazer, ele está em pecado. Porque isso é justiça própria. Se ele confiou em algo que ele fez para agradar a Deus, ele está com problema. Mas se ele crê que Deus é agradado somente por meio da obra de Cristo Jesus, aí é que ele recebe. Sabe o que eu percebo, irmãos? É que nós falamos de graça para o ímpio e de lei para os crentes. E devia ser o contrário. Você tem que falar da lei para o ímpio. Se você não converter, vai para o inferno, miserável pecador. Ele tinha que ouvir isso. Você não fala, você não converte. Então você pega em conta da graça, porque a graça é que é irresistível, a lei não. Mas isso é o problema, porque cria conversões que não são genuínas. Se alguém não teve convicção de pecado, como é que ele pode valorizar a graça de Deus? Não valoriza.
Porque ele fica achando que ele não é tão mal assim. E ele vira um crente religioso que acha que ele é meia boca, está ali, está pro gasto, ele vai ser salvo, está bom demais. Mas aquele que de fato tem um encontro com a lei, a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 7, que a lei foi dada para mostrar o pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, o ímpio só pode saber que ele é pecador se você fizer a primeira questão com ele. É só assim que você saber que é pecador. Agora depois que ele sabe que é pecador, você fala, mas tem uma boa notícia para você. Deus não quer tratar você com base nisso, mas Ele quer te dar o que você não merece, de graça. Basta que você crê. Se você aplicar a fé no Cristo crucificado e ressurreto, você vai ser justificado. A justiça de Cristo vai ser colocada em você. E a partir desse dia, você não tem mais dívida com Deus. Todo o escrito de dívida já foi cancelado. É essa a nossa pregação. Pelo menos deve ser. Se ele teve de fato conhecimento do espírito de dívida que era contra ele, ele vai sentir imensa gratidão. Ele vai sentir imensa alegria. E aí ele vai querer servir a Deus não mais por medo, mas ele quer servir a Deus porque ele foi conquistado pelo amor de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Mas infelizmente o que nós temos feito hoje em dia é tacar a lei dos crentes. E o crente não se sente amado. Vamos ser francos, pastor não se sente amado. Esse é um problema. Como é que ele vai chegar para o ímpio e falar, Jesus te ama? Se ele sente que Deus não está bem com Deus, Deus não está muito feliz comigo. Deus não está 100% comigo. Por quê? Porque sempre tem alguma coisa, obviamente, que o diabo te acusa. E você, em vez de vencer a acusação, mostrando o sangue do Calvário, você fica querendo, por suas obras, tentar mudar. Ao invés de relacionar com Deus com base na justiça de Cristo. Você se relaciona com base na sua justiça própria. E aí muitos vivem acusados e não se sentem amados. Não, vamos ser francos, depois de você tentar de todo jeito agradar a Deus e termina um ano e não teve o resultado que você espera, não conseguiu até hoje levantar o seu sustento, não é verdade? Você se sente amado? Essa aqui é a questão. Não sente. Você sente Deus, estou mal com Deus, porque Ele não me abençoou. Ele não me abençoou. Agora eu vou te contar por que Ele não quer te abençoar ou não tem te abençoado. Porque Ele não pode abençoar o Velho Testamento. Deus não pode abençoar o fariseu que anda pela lei, que acredita que ele pode ser bom o suficiente. Deus só abençoa aquele que tem certeza absoluta que só a graça é suficiente para ele, que não tem outro jeito. Deus só abençoa aquele que acorda de manhã, e eu me incluo entre eles. Eu já falei isso com meus supervisores muitas vezes. Às vezes eles chegam lá com questões. Um tempo atrás eles chegaram lá discutindo predestinação. E muita gente me acusa levianamente, eu sou calvinista. Aí eles falam, pastor Luiz, o que você fala da predestinação? Deus escolheu ou não escolheu? Eu falei, eu estou preocupado com isso. Se Ele escolheu, não é uma maravilha? Escolheu a mim. Por que você fica revoltado de Deus te escolher? Por que você está chateado de Deus te escolher? Eu falei, eu sou o contrário do servo mal, fui escolhido. Em meio de bilhões, ele apontou o dedo e falou, Luiz, você é meu, eu escolhi você e te amei. Eu sou amado de Deus, Ele me conhece pelo nome e fez seu filho. Eu sou amado, Ele tem pensamentos bons a meu respeito e coisas boas vão acontecer comigo. Mas qual que é a expectativa de muito pastor? Que as coisas não vão melhorar, tem um risco grande do pau quebrar para cima dele. Tem um risco muito grande de uma aprovação muito grande e ele passar por muita dificuldade. Então ele morre de medo. Ele vive com tensão. Na verdade, esse é um sinal de quem vive na lei. Vamos falar alguns sinais de quem vive na lei? Pastores que vivem na lei. O primeiro sinal de um pastor que vive na lei é que ele idolatra outros pastores. É ou não é? Sim, porque se ele acha que o favor é para quem merece, quando ele vê um cara muito abençoado, o que ele pensa desse cara? É muito bom, mãe. Esse cara é quase perfeito para ser tão abençoado desse jeito. Não é verdade? Mas quando você entende a graça, você sabe que a bênção é para quem não merece. O favor é para quem não merece. Quanto mais abençoado é sinal de quê? Que pior ele é. Aí inverte a coisa. Quando você encontra um pastor muito abençoado, você fala, mas Deus é bom mesmo, hein? A graça de Deus é maravilhosa. Por quê? O que diz Paulo aos Romanos, capítulo 5? Onde abundou o pecado. Então, tem superabundado a bênção de Deus na minha vida? É sinal que eu sou pior que você. Deus não tinha ninguém pior para escolher, escolheu a mim.
Se você quer ser escolhido rapidinho, querido, entra pro meu time logo. Qual que é o time? É o time dos que sabem que não merecem. É o time dos que sabem que nunca vão merecer. Nunca vão merecer. Nunca vai chegar ao ponto de falar: hoje eu estou bom com Deus. Pode trazer o demoniado hoje, que hoje eu estou bom. Estou sentindo que eu estou bem com Deus. Estou sentindo o céu aberto hoje. Por que está sentindo, filho? Terminei um jejum, 30 dias. Eu estou sentindo que eu estou bem. Deus está feliz comigo. Veja, esse sujeito vai sofrer tanto no ministério, porque Deus tem que levar ele ao fim. Deus vai ter que mostrar para ele que ele não é nada. Deus vai ter que mostrar para ele que ele é pecador mesmo, que não vai chegar ao ponto nunca de ele, na força dele, agradar a Deus, e que ele não pode anular a graça da cruz. Mas às vezes esse processo em alguns demora muito, porque tem gente que é muito forte, entende? Então chega logo no fim de si mesmo, reconhece que você precisa dele, e que sem a cruz de Cristo você não é nada. Amém. Nós estamos me acompanhando? Amém. Mas aí, vamos ver um outro sinal. Além de idolatrar homens, quem vive na lei pode também se idolatrar. Ou seja, ser alguém muito orgulhoso, vaidoso. Eu tenho um grande ministério. Quer falar comigo? Não é assim não. Tem que conversar com meus 3 assessores primeiro. Entendeu? Então alguém agora muito importante. Por que ele é muito importante? Porque ele próprio caiu na armadilha de achar que para ser tão abençoado é porque ele deve ser melhor que os demais. É porque ele deve ter respondido em alguma coisa. É porque ele foi aprovado em algum teste que os outros não foram. O que ele não sabe é que quando Deus escolheu abençoá-lo, era justamente o tempo em que ele achava que não era nada. Mas com o passar do tempo, ele começou a achar que é alguma coisa. Entende? É por isso que você às vezes encontra ministérios que murcham. Aí você fala: tá vendo? Não tinha realidade. Não tinha nada. Não tinha, mas acontece que o ministério fez mal, atrapalhou a relação dele com Deus. Deus teve que remover, porque Deus é interessado em você. Deus não vai perder você de jeito nenhum. Se ele tiver que tirar tudo, limpar todo o terreno para poder te ensinar algo, ele vai fazer. Terceira coisa que pode acontecer com um pastor que vive na lei: medo. Por que ele tem medo? Porque ele tem receio. Hoje eu estou bem com Deus, hoje as finanças estão bem, hoje os membros estão, percebendo que a igreja está bem, mas ele morre de medo, porque é muito difícil manter a santidade, é muito difícil manter essa posição. Qualquer hora pode ser que eu dou lugar a alguma tentação na minha mente, pode ser que eu abaixe a guarda em algum momento, e até nem estou vendo. Então quando isso acontecer, Deus só está me vigiando, Ele só está me olhando. Na hora que eu errar, eu tenho certeza que vai acabar dinheiro, acabar ovelha, acabar tudo. E aí ele fica assustado, com medo o tempo inteiro. É como eu disse, qualquer ligação que ele ouve, ou qualquer membro fala para ele: pastor, eu preciso muito falar com você, ele treme todo dia. Porque ele fala: está me largando, esse está me largando, tem certeza. Isso já é Deus tratando. Ou seja, Deus não quer abençoar ele, Deus só quer tratar ele, né? Porque ele é muito mau, não consegue conviver ou viver debaixo do favor de Deus. Mas se Paulo disse que a graça é suficiente, e graça, o que é graça mesmo? Então você tem que viver debaixo do favor imerecido de Deus o tempo inteiro. Então você não tem notícia ruim. Eu não tenho temor se alguém vai me largar, é Ele que me sustenta. Eu não tenho temor se o fulano quer mais andar comigo. Eu falo: nem eu quero andar comigo, eu ando comigo por causa de Jesus. O Senhor é que é maravilhoso, eu não sou, ninguém é. Mas tem pastor que acha que é, e ele fica revoltado quando alguém descobre que ele não é. Que é ele para achar que eu não sou maravilhoso? Você não é mesmo, por que você não assume? Se você assume que não é maravilhoso, você fica até feliz de alguém querer andar com você. Fica até cheio de gratidão. Fala: ainda bem que tem uma meia dúzia aqui que resolveu, né, me amar assim mesmo. Veja, isso é toda graça também. Então eu não tenho que temer, entende? Porque eu não tenho medo, porque eu vivo o tempo inteiro debaixo de um Deus que me favorece. Ele está pensando em como vai me abençoar. Eu sei que eu não mereço, o tempo todo relaciono com Ele com base na justiça de Cristo. Eu fui justificado, sou justo, e muito pode pela eficácia a minha oração, porque eu sou justo agora. Eu tenho acesso agora ao trono da graça, porque eu sou justo. Mas eu não sou justo por causa das minhas obras, sou justo por causa da justiça de Cristo que me foi dada na cruz do Calvário. Você está achando que você pensava no novo convertido? Eu sei disso. Mas estou te falando de coisas tão simples hoje. Esse é o nosso problema.
Se fosse assim tão simples, você tinha entendido e não tinha esquecido. E o que é pior, não estava atrás de uma outra doutrina, ou quem sabe alguma outra revelação, ou quem sabe uma palavra nova para renovar o seu ministério. Você não precisa da nova, você precisa da antiga, de sempre, verdadeira. A graça é que é suficiente. Você quer ter um ministério grande? A graça é suficiente. Não, eu estou dizendo, foi Deus quem disse para Paulo. E se foi suficiente para Paulo, vai ser para você também. Você tem que ficar debaixo do favor dele. Quem está debaixo da lei não se sente amado. Essa é outra característica. Não se sente amado. Como é que você pode viver o tempo inteiro sem se sentir amado? E quem não se sente amado tem que conquistar o amor o tempo inteiro. Tem que conquistar o amor o tempo inteiro. O pastor está dizendo que o crente sempre está agradando a Deus? Não, nós às vezes, Deus pode não estar contente com algum comportamento nosso, mas acredite em mim, o amor dele permanece inalterado. É como qualquer pai e mãe. O comportamento do filho não está legal, vou ter que corrigir isso aqui, mas não passa na cabeça do pai, vou dar esse menino para outro. Entendeu? Eu não aguento essa criança, eu vou ter que pôr na adoção. Se nós somos maus, não fazemos isso, por que Deus iria fazer? Então Jesus colocou o padrão. Se você que é mau sabe dar coisas boas para os seus filhos, muito mais o Pai Celestial vai dar coisas boas aos que pedirem. Se pediu, vai ganhar coisas boas, não vai ganhar coisa ruim. Se pedir pão, não vai ganhar pedra. Se pedir peixe, não vai ganhar cobra. Porque Deus não tem isso na mente dele. E se pedir cobra, você fala, você não sabe o que você está pedindo. Não vai dar também. Sim, porque pode ter alguém insano que está pedindo cobra, por alguma razão. Então, quem vive pela lei não se sente amado, porque na cabeça dele só é amado quem está qualificado. Só é amado realmente quem está agradando completamente. Mas agradando como? Agradando pelas obras. Mas na nova aliança você agrada quando você crê, não quando você faz. Está me ouvindo? Na nova aliança você agrada quando crê. Na velha aliança você só agradava quando fazia. Na nova não. Você está debaixo do favor de Deus. Hoje eu vim contar para você isso. Você está debaixo desse favor. Pastor, então por que eu não estou vendo mais acontecendo? Porque é preciso ter uma grande cara de pau para que... Vamos ler isso lá, eu gosto muito desse versículo. Pega aí, Romanos capítulo 4, verso 5. Romanos 4. Olha o que diz. Vamos ler o 4 e o 5. A graça é loucura. Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura. Por que a mensagem da cruz é loucura? Muitas razões, né? Deus se fazer homem morrer, isso é loucura. A cruz, instrumento de maldição, é loucura. Mas eu vou te dizer o que é mais loucura. É Deus dando tudo para quem não merece nada. Outro dia, alguém me mandou um vídeo. Irmão, você que manda esses vídeos engraçadinhos? Era um vídeo de uma pegadinha. A pegadinha era o seguinte: primeiro eles faziam o sujeito cair em alguma situação ruim, e depois perguntavam para ele: escuta, você crê que o brasileiro é honesto? Já viram isso? Então é uma pegadinha assim, tem uma situação lá, né, que eles faz o caixa, dá o troco errado para o cliente, mas filma. E aí depois, quando o cliente sai lá fora, aí está lá a equipe de jornalismo. Escuta, mas só uma pesquisa sobre a honestidade do brasileiro. Você crê que os políticos brasileiros são corruptos? Sim, terríveis, não valem nada. E o povo brasileiro, você acha que é honesto? E aí ele diz: não, o povo brasileiro é honesto. E você, é honesto? Não, eu sou honesto. Aí você diz: mas peraí, lá dentro você pegou o troco e não devolveu? Ah não, porque eu nem conto. Mas só que você conta, você está contando. Ele fala: não, nem conto, confio, foi, aconteceu, vou devolver. Quer dizer, hipocrisia danada. Tem uma cena mais angustiosa que eles colocam o celular no chão e filma para ver quem vai achar e devolver. No chão não, em cima de uma mesa de um bar. E aí uma mulher pega, vê o celular, pega e vai embora. E aí eles vão entrevistar ela. Ela era no salão de beleza. Que coisa incrível. E aí eles perguntam para ela as mesmas perguntas, né? E aí, você é honesta? Não, eu sou honesta. Mas nós vimos você pegando o celular ali, você achou e não devolveu? Fala: não, eu não fiz isso não. Não fez, está aqui, está filmado, aí mostra para ela o vídeo. E ela não aceita, ela fala: não,
peguei. Achado não é roubado. É meu agora. E aí, eles queriam o celular de volta, que era só para fazer um teste. Aí eles foram atrás da polícia. Aí a polícia teve que ir lá e tomar o celular dela de volta. Eu fiquei vendo aquele vídeo, eu fiquei pensando o seguinte: é muita graça Deus fazer esse pessoal herdeiro de Cristo. Deus amou tanto que achou que valia a pena morrer na cruz. Sempre que Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus e é Deus. Deus se fez homem, morreu na cruz por causa dessa corja. Esse monte de gente safada, errada, mas Deus amou demais. Não é maravilhoso isso? Mas sabe o que é mais incrível? É que Deus agora transfere a justiça de Cristo para essas pessoas quando elas creem em Jesus. E elas são feitas agora filhos de Deus. Tem noção do que é isso? Essa é a graça. Deus dando, fazendo tudo para quem merecia o inferno. Nós não temos noção maior da graça porque a gente não tem noção da distância do céu para a terra. Não temos noção do que é que significou Deus virar homem, porque a gente nunca viu a Deus. Mas um dia que você chegar na glória, que você vê de fato a glória de Deus, não só sentir um pouquinho de unção na reunião, não, você vai ver com seus olhos. Aí naquele dia você vai cair com a boca no pó e vai entregar sua coroa dizendo: não tem jeito, essa graça é loucura completa. Como que foi possível Deus me amar desse jeito? Essa vai ser a glória daquele dia. Vocês estão compreendendo? Mas olha o que diz Romanos. Romanos capítulo 4, versos 4 e 5. Ora, ao que trabalha, presta atenção no que Paulo está dizendo. Ao que trabalha, o salário não é considerado favor. O que é graça mesmo, meus irmãos? E o que é lei? Então, tudo é favor. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Por que é dívida? Porque é merecido. Trabalhou, merece. Trabalhou, merece. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica quem, meus irmãos? Sim, porque quem não trabalha é ímpio, vamos ser francos. Ele tinha que trabalhar, mas não foi. É ímpio. Agora a Bíblia fala que Deus justifica o santo. Quem que Deus justifica? O ímpio. Se você está sentindo que você é um ímpio, você está na lista, você está incluído. Deus, se você crê no Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Você consegue visualizar a cena? Tem dois trabalhadores aqui. Tem dois tipos de trabalhador. Tem um trabalhador que trabalhou, que fez por onde, que mereceu, e ele chegou aqui hoje para receber o salário. O patrão tem direito de negar o salário para ele? Não, ele trabalhou, ele merece. Merece. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso é a lei. Agora tem um outro trabalhador. O trabalhador que não trabalhou. Não sei por quê. Estava com preguiça, se teve algum problema. Eu não sei por que ele não trabalhou. Mas no final do mês ele percebeu que não ia conseguir viver sem um salário. E ele então resolve ir lá, diante do patrão, receber sem ter trabalhado. Mas ele fala: eu estou aqui porque creio que o Senhor é o Deus que justifica quem não merece. O Senhor é o Deus que dá o favor para quem não merece. Por isso eu vim receber. Aí Paulo diz que quem faz isso, essa sua fé tão grande, lhe é atribuída como justiça de Deus. Bom, você tem dois tipos de trabalhador então aqui. Você tem um trabalhador que está procurando merecer a recompensa, não é isso? Eu estou trabalhando, eu quero o salário. O que é o salário que você quer do seu ministério? Vamos ser francos. O salário que você quer é o salário no final do mês? Não. O que você quer é um prédio para reunir. O que você quer é um ministério influente. O que você quer são milhares de ovelhas. Quem quer isso? Amém. Você está atrás de salário? Tem certeza que não. O seu trabalho você quer outra coisa como pagamento. Você quer fazer? Senhor, o que eu tenho que fazer? Para no final do mês eu ganhar uma igreja de mais de milhares, para eu poder plantar mais igrejas. Eu quero também centenas de líderes. Eu também quero um prédio bem grande. Quero ele com todas as estruturas modernas. O que eu tenho que fazer para ganhar isso no final do mês? É essa a sua questão. Você veio aqui nessa reunião para saber o que é que eu fiz para ganhar.
Se você quer ser como esse trabalhador aqui, você vai trabalhar para merecer. Só que você trabalha e nunca merece. Trabalha, mas você mereceu ganhar pelo seu trabalho é muito pouco. Não é que Deus não te paga, Deus não te deve nada para ninguém. Mas o que você tem ganhado é só o que as suas obras merecem. Só. O que você tem recebido é só o que as suas obras merecem. Agora, se você tem fé grande o suficiente e cara de pau o suficiente para chegar para Deus e falar: Senhor, eu nem sei o que é necessário fazer para ganhar tudo isso, porque eu sei que eu não vou dar conta de fazer, mas eu vim aqui te pedir de graça. Então, por favor, eu não mereço, mas eu creio que o Senhor abençoa quem não merece. Quantos creem que Deus vai ouvir essa oração? O que eu estou te falando deixa muita gente revoltada. Por que você acha que Paulo foi morto? Quem matou Paulo foi o pessoal que não tolerava ouvir Paulo falando isso. Como é que é isso? Agora Deus abençoa é o safado, Deus abençoa é quem não trabalhou, agora o pecador é que é abençoado. Então para ser assim é verdade, o que adianta ser santo então? Para que eu tenho que esforçar então para ser fiel, se Deus abençoa é o infiel? Não, Deus não abençoa o infiel, Deus abençoa aquele que crê que a fidelidade dele vem de Cristo, não vem dele mesmo. É isso que Deus abençoa. Deus abençoa aquele que crê que de Cristo procede a qualificação dele e não de si mesmo. E ele tem tanta confiança nisso que ele vai sem nem lembrar das acusações do diabo. Não interessa o que eu fiz, deixei de fazer, eu já fui perdoado. Toda dívida escrita contra mim lá no céu já foi cancelada. Quantos creem que foi tudo cancelado? Mas você ainda vive achando que tem coisa errada, ainda vive perguntando: deve ter algo errado, é por isso que eu não recebi. Já era tempo de eu ter uma igreja de milhares. Por que eu não tenho igreja de milhares ainda? Porque eu não trabalhei o suficiente. Eu tenho que trabalhar o suficiente, porque só quem trabalha o suficiente pode ganhar um salário tão grande assim. Mas quem também crê no Deus que justifica o ímpio pode ganhar coisas que não imagina. Por isso que aquele que tem essa fé, ele é capaz de pedir coisas muito petulantes para Deus, e Deus se agrada do pedido dele. Entende? Nesse sentido, não tem jeito de você abusar da graça, porque não tem pedido grande demais que você possa fazer. Porque vamos ser francos, nós somos pastores aqui, a gente pode abrir o coração. Por que você não faz certos pedidos para Deus? Não é porque você não crê em Deus, porque eu sei que você crê, que Deus pode tudo. Crê ou não crê? Amém. O que você não crê na verdade? Você não crê que você está qualificado para receber aqui. Vamos ser francos. Eu até queria pedir isso aí, mas eu acho que ainda não estou em condições. Acho que eu preciso ainda de avançar um pouco mais a pedir um negócio desse tamanho. Por enquanto eu vou ficar somente aqui com 100 irmãos. Eu acho que acho que é o que eu posso ter agora. Ou seja, você mesmo limitou a bênção. Por que limitou a bênção? Porque você acha que a bênção depende do seu merecimento. E se eu contar para você que não depende do seu merecimento, e que você pode pedir coisas extraordinárias para Deus, o que você teria coragem de pedir para Deus hoje? Essa é que é a questão. Mas muitos de nós limitamos a bênção de Deus na nossa vida, porque nós colocamos como condição o nosso merecimento. E se você vive pelo merecimento, o que diz Paulo lá em Gálatas 3:21? Eu anulo a graça de Deus. Não anule. Não anula não. Vive como Paulo. A minha graça te basta. Amém, Deus? Veja, isso tudo que eu falo para você aqui, eu estou falando de maneira bem livre. Hoje eu não estou aqui seguindo nenhum esboço. Estou falando só do que está no meu coração para você. Mas veja, estou falando para você aqui, é na verdade o único segredo que existe. Não tem outro. É o único. Não tem estratégia de célula, não tem metodologia de igreja, não tem técnica de liderança, nada disso é segredo. O único segredo que existe é o que eu estou te contando. E é um segredo tão maravilhoso que mesmo quando eu estou te contando, você ainda está achando que não está certo esse negócio aqui. Esse negócio está batendo, estou achando que está contradizendo com outros ensinos. Como é que fica a visão dos vencedores? Alguém já está pensando aí. Você está contradizendo o que você mesmo falou? Não, não tem contradição nenhuma. É você que entendeu mal o que eu disse. Na verdade, existe sim o julgamento dos crentes. A palavra de Deus diz, eu que estou falando isso, está escrito. Nós temos sim. Ora, preste atenção, a salvação, como eu disse para você, ela é pela graça. Mas Paulo aqui estava pedindo a ser salvo, meus irmãos? Não.
Ele está dizendo que era o ministério dele. Entendi? Tinha um problema ministerial. E a resposta do Senhor para ele foi a mesma. E depois, lá em 1 Coríntios, abre lá, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz o seguinte, olha aqui, verso 9 e 10. Ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos. Você acha que Paulo ele era modesto? Com aquela hipocrisia? Não, quando ele fala que ele é o menor, é porque era essa a sua sensação, sua percepção. Eu sou o menor. E ele diz: nem sou digno de ser chamado apóstolo. Está vendo quem é que Deus abençoa? Só quem não merece. Porque tem gente que enche a boca para dizer: eu sou apóstolo, mas eu fiz por onde, filho? Você não encontra um apóstolo que fala: rapaz, nem quero me chamar de apóstolo, porque quem sou eu chamar de apóstolo? Você encontra algum apóstolo assim? Não, ele coloca o cartãozinho, logo te entrega, para você não esquecer, apóstolo. E chamar de pastor fica ofendido. Pastor não, querido, apóstolo. Entendeu? Tudo bem, ele vai ter o que ele quer. Preste atenção. Depois, quando ele não é abençoado, ele não entende por quê. Porque não tem o mesmo espírito. Só pode receber o favor imerecido quem não merece. Está entendendo a lógica? Você só pode ficar debaixo do favor imerecido se você chegar ao ponto de entender que você não merece. Enquanto você acha que merece ou está se esforçando para merecer, você está fora do favor. Eu quero estar debaixo do favor. Amém. Estive na África, na Nigéria, não sei quantos anos já tem isso, uns 3 eu acho. E o pastor Inoka Deboye estava numa reunião com um tanto de pastores mais ou menos como esse aqui, ele estava junto. E nós perguntamos para ele: qual o segredo? A pergunta, assim, vamos dizer assim, faz parte do chavão, né? Qual que era o segredo do crescimento do ministério dele? São 18 mil igrejas. 18 mil igrejas. E hoje eles estão abrindo uma igreja em cada país do mundo. Acho que já atingiram esse alvo. Todos os países têm abrindo uma igreja. Eles fazem uma reunião por mês lá, que é uma vigília, com 1 milhão de pessoas. Uma vigília, todo mês. Todo mês. Uma vez por ano, por sinal, vai ser agora em dezembro. Eles têm uma conferência anual, 5 milhões de pessoas. Quando eu fui lá, o salão deles tinha 1 quilômetro de comprimento. Agora eles já aumentaram o salão. São 2 quilômetros. É um negócio que vale a pena você conhecer pelo gigantismo. Mas aí perguntando para ele qual o segredo, ele tem uma resposta tão simples e tão, ao mesmo tempo, reveladora do segredo. Apesar que todo mundo ficava dizendo: não falou nada. Não, mas ele falou tudo. Ele falou assim: olha, se eu dissesse para vocês que o segredo é orar, eu conheço igrejas que oram mais do que nós. Se eu dissesse que o segredo é ensino, eu conheço muitas igrejas que têm um material melhor, têm um ensino mais profundo que o nosso. Se eu dissesse que é possível porque eu sou um grande pregador, eu estaria mentindo, porque tem muitos pregadores melhores do que eu, não sou um grande pregador. Aí ele falou: a única resposta que eu posso te dar é o seguinte: nós estamos debaixo do favor de Deus. Mas ele entendeu o que ele falou. Ele está dizendo: o meu favor te basta. O que você precisa do meu favor. Se tiver o meu favor, você tem tudo. Se não tiver o meu favor, você não tem nada. E o que é o favor? É a graça. É a graça. Por isso que ele diz: minha graça te basta. E depois aqui nesse texto, Paulo diz que era o menor. Mas aí ele diz no verso 10: mas pela graça de Deus, ele é o quê? É pela graça. O favor imerecido de Deus me alcançou. Eu não merecia. Eu era o pior. Eu era o último. Eu era o menor possível. Mas o favor me alcançou. Eu creio no favor de Deus. Estou debaixo desse favor. O favor não é para quem merece. O favor é justamente o contrário. É para quem não merece. E ele diz: e essa graça que me foi concedida, esse favor, não se tornou vã. E significa o quê? Que o favor de Deus é dado para um propósito. Qual que é o propósito? Que você frutifique.
E ele diz: e eu então trabalhei mais do que todos eles. Veja, você é vencedor não é isso? Vencedor não é aquele que trabalha, que tem obras. Não é isso que eu falei para você? Que o vencedor, veja, a salvação, ela é somente pela graça. Mas se você quer o reino, precisa também de ter o quê? Obras. Mas essas obras têm que ser feitas pela graça. Simples assim. Não é isso que ele está dizendo aqui? Não se tornou vã. Mas ele diz: não eu que trabalhou. Quem é que trabalhou? A graça de Deus comigo. Isso significa que o trabalho que nós fazemos pela graça. Isso significa que o trabalho que nós fazemos não é pela nossa força, é pela força dele. Mas você tem que chegar ao ponto de desistir da sua força. Esse aqui é o nosso problema. Enquanto você confia na sua força, você não depende da graça. E tudo que você tem que não foi pela graça vai passar na sua vida, não vai entrar no céu. Tudo que você fez que não foi na dependência do favor imerecido não vai entrar no céu também. Por que não vai entrar no céu? Muito simplório. Quando me fala uma frase, eu admiro muito e fiz dela o slogan da minha vida há muitos anos. A Bíblia fala que Jesus vai receber toda a glória. Amém? Amém. Se toda a glória é dele, então todo o trabalho tem que ser dele também. Porque se tem alguma parte do trabalho que foi você que fez, então quando chegar lá você vai precisar de ter um pouquinho da glória. Vai ou não vai? Tem um pouquinho foi você que fez? Não, isso aqui foi eu que fiz. Não dependi de Deus, eu fiz, eu conseguia fazer, eu fiz. Se foi você que fez, você merece glória. Mas a Bíblia fala que lá toda a glória é dele. Toda a glória é dele. Se toda a glória é dele, deixa ele ter todo o trabalho também. Para de querer trabalhar, porque se for na sua força, não vai poder receber de Deus. O pastor estava me perguntando a respeito de um dos nossos pastores. Eu acho que eu posso até mencionar o nome dele. É um irmão muito querido, trabalha conosco lá em Goiás. Ele é pastor lá em Tumbiara, pastor Jadson. Pastor Jadson é pastor conosco, vamos dizer assim, dos primeiros mesmo, bem no comecinho, quando nós éramos só igreja lá no Jardim América em Goiânia. Ele estava conosco. E ele ficou muitos anos na cidade do interior lá em Goiás, chamada Imumas, nunca avançava, sempre patinando, não conseguia avançar mais do que 60 irmãos. Aí ele achou que era cidade e mudou para Itumbiara. Mudou para Itumbiara, uma cidade bem maior, cidade deve ter mais de 100 mil habitantes, uma cidade grande dos padrões de Goiás, e começou a trabalhar lá, mas a mesma coisa. 1, 2, 3 anos, não passava de 50, 60 irmãos. Um dia ele chegou em mim, numa reunião de reciclagem, muito abatido, devia ter chorado muito, com o olho vermelho, conversando comigo assim, engasgado. E ele falou para mim: pastor, eu decidi uma coisa hoje, eu desisto do ministério, eu vou largar do ministério. Deus me chamou para isso, Ele não me abençoa, o que eu faço? Se eu não tenho a bênção, é porque eu estou no lugar errado. Aí eu falei para ele: filho, quem sabe Ele não te abençoa, não é porque está no lugar errado. Quem sabe Ele não te abençoa porque você não deixou Ele fazer, você que está querendo fazer. Aproveita que hoje você está desistindo, desiste para valer. Morre. Nós estávamos no salão lá no acampamento de orquestra americana, e ele chorava de balançar. Eu falei: eu sei que você está sentindo no fundo do poço tremendo de um fracasso, mas eu quero dizer que hoje você está no ponto de ser abençoado. Deus só abençoa quem não merece. Você é um fracasso? Deus vai te abençoar. O problema seu é que você achava que não era, mas você está arrasado de saber que é. Mas fique em paz, eu sou também. Só que eu descobri há muitos anos que esse é o segredo, é que Deus só abençoa quem chega nesse ponto. Sabe o que aconteceu com ele? Agora está chegando a 500 membros, já abriu mais de 4 igrejas. O prédio que ele está não cabe. Deus tem abençoado ele financeiramente. Ele tinha que trabalhar fora para se manter, vendeu o que ele fazia. Ele tinha lá um negócio de sorveteria, uma coisa assim, vendeu tudo. Deus tem abençoado ele. Encontrei esses dias, estava com carro zero. Eu falei: tudo isso é com salário. O negócio é que nós sempre achamos que o fundo do poço está perto do inferno, né? Você não imagina que o fundo do poço está pertinho da glória, pertinho do céu. Porque no fundo do poço você chega no fim de si mesmo. E quando você chega no fim de você mesmo, aí você pode depender só da graça. Só da graça, porque agora não tem base para Ele te abençoar nenhuma.
Você fez tudo e deu errado. Você mostrou que é incompetente, marca maior. Você mostrou que é um fracasso em tudo que você faz. Como é que Deus pode abençoar você? Mas Deus quer abençoar é esse que não merece. Não merece. Aí você concluiu que não merece. Então agora você vai te dizer: você precisa da minha graça. Agora eu vou derramar o favor imerecido diante de você. E aí você agora pede as coisas para o Senhor sem merecer. Deus, eu não sei pregar, prega através de mim. Deus, eu não sei liderar, eu achava que sabia, mas lidera através de mim. Agora Deus começa a fazer e Ele mesmo está fazendo, parece muita coisa. Aí Ele fica até acusado: mas eu estou trabalhando, mas não estou fazendo. Mas o trabalho não é seu, o trabalho é dele. Debaixo do favor imerecido, as bênçãos vão acontecendo. Mas debaixo do seu esforço não acontece. Mas para isso Deus tem que te levar ao fim. Enquanto você achar que tem algo de bom em você, você está desqualificado. Enquanto você achar que não, chega logo no fim do poço. O negócio é que para o pastor chegar ao ponto de dizer: não consigo, não posso. Ele acha que é derrota. Que é isso? Tudo posso. Não, antes do tudo posso, tenho nada posso. Antes de ser qualificado a dizer tudo posso naquele que me fortalece, você tem que dizer: eu nada posso em mim mesmo. Se você não chega, mas isso não pode ser só uma frase bonita que você repete depois de ouvir uma pregação. Depois de me ouvir aqui, sai dizendo: eu não posso nada. Deus sabe disso. Deus sabe. Eu quero saber, você sabe mesmo disso? Essa é que é a história. Nós às vezes não sabemos. Entende? Então não espere chegar até no fundo do poço, não. Apenas pede o Senhor que te abra os olhos. Ele vai te revelar. Ele vai te revelar. Você não tem que passar por tudo que os outros passam. Aprenda vendo o outro passando. Entende? Ajoelha diante de Deus e reconhece que não tem dependido do favor imerecido, que o seu ministério tem sido em função de merecer coisa o tempo inteiro. O tempo inteiro tentando merecer. Enquanto você tentar merecer, você não vai ter nada. Não vai ter nada. Porque senão você vai querer glória depois. Depois você vai querer receber algum tipo de mérito. Não há mérito nenhum. Você vai receber recompensa naquele dia. Paulo diz: você vai ganhar a coroa se você for qualificado pela graça. Mas a Bíblia fala lá em Apocalipse que nós vamos depositar a coroa aos pés do Cordeiro de Deus. Por que você vai depositar a coroa aos pés dele? Você vai dizer: eu não fiz nada. Como é que eu posso ganhar uma coroa se eu não fiz nada? Como é que eu posso ganhar uma coroa? Não foi minha habilidade, não foi minha capacidade, foi tudo o Senhor que fez. Então, Senhor, o que eu posso dizer é: toma a minha coroa. Aí você vai entregar a coroa. Mas se você achar que foi você que fez, nem coroa você vai ganhar, filho. Porque para Deus isso é madeira, palha e feno. Vai ser consumido pelo fogo. Hoje eu estou aqui para liberar o seu coração do peso de ter que em você mesmo fazer algo. Mas eu não estou liberando você de continuar sonhando coisas grandes, porque esses sonhos vêm de Deus. Esse sonho de ser usado é de Deus, não é o diabo que pôs em você isso não. Esse seu desejo de pregar para estádios não pode ter sido do diabo. Vê se o diabo pôs isso no coração de alguém. Não. Essas coisas só podem ser de Deus. São sonhos de Deus na sua vida. Só que você está achando que é muito grande para você. E eu vou te dizer: é mesmo. É mesmo. Por isso conclua logo isso e pede pela graça dele. A graça dele é que vai te capacitar. Entende? Mas se é pela graça dele, não reclama se ninguém te vê no meio do negócio. Não reclama se o povo não te reconhecer. Não reclama se o povo não vê você. Não reclama se você não for honrado como você gostaria. Fique em paz. Fique no seu banco sentado em paz, dizendo: é Ele que fez. É pela força dele, é por meio dele, é por ele, para ele. No final a glória é dele. Amém, meus irmãos? Se você vive assim, você vai experimentar mais a graça. Mas qual que é o problema nosso? Nós misturamos. Os irmãos estão cansados já? O problema é que nós misturamos as coisas. Nós misturamos as coisas da velha aliança com as coisas da nova aliança. Esse é que é o problema. E o que eu estou te falando aqui agora é resistido talvez por muitos. E alguns até acham que eu posso estar aqui estimulando as pessoas agora, me dando relaxo. Não, você está estimulando aí. Ninguém vai querer agora na santidade mais. É porque você está convicto que as pessoas só vão querer ser santas se você falar para elas os 10 mandamentos e disser para elas as maldições que virão sobre elas se ela não obedecer. Mas se você falar para ela o tanto que ela é amada, ela vai chegar em casa e vai quebrar a casa inteira. Veja, não tem a menor lógica, não é verdade?
Só porque eu falei para o seu lugar que ele é amado de Deus, você vai para o prostíbulo essa semana. Não tem sentido. Não tem o menor sentido isso. Aquele que de fato experimenta o amor de Deus, ele nem consegue responder da maneira como ele quer. O que pode ser demais para ele fazer para Deus? Quando você me ouve falando disso, você sente um desconforto. Qual que é o seu desconforto? É que você tem visto que outros têm falado, chamando de graça, e tem produzido resultados estranhos que você não espera. Eu costumo dizer que é o mesmo problema, por exemplo, da visão de prosperidade. O que acontece? Estamos aqui reunidos para vir falar. Algumas igrejas aí fora falam de prosperidade, mas falam de uma maneira tão desequilibrada e tão estranha, de cultos que tem 7 ofertas durante o culto, que depois o que acontece conosco? Ficamos inibidos de ensinar o assunto na igreja. Ficamos constrangidos de falar daquele assunto, porque tem sido tão distorcido que nós temos receio agora de falar e evitamos de falar. Mas está errado, porque Deus quer abençoar os seus filhos com prosperidade. Quantos creem nisso? Não fique pensando que a graça de Deus não alcança a sua vida financeira. Entendeu? A graça de Deus alcança todas as áreas da sua vida. Portanto, Deus, o favor de Deus quer alcançar também sua vida profissional, sua vida financeira. Deus quer abençoar todas as áreas, mas você não fala do assunto por quê? Por causa do erro de outros. Um outro exemplo, profecia. Nós somos uma igreja em célula, nós temos cada crente é um ministro, mas nós evitamos de falar de profecia, ainda que o ensino de Paulo é que todos vós podeis profetizar, um depois do outro. Então Paulo quer que todo crente profetize, mas nós vimos já tanto problema em algumas igrejas pentecostais que nós ficamos com medo. É melhor ter cuidado, vamos deixar isso mais restrito, não é verdade? E o que acontece? Nossas células não têm tido profecia como poderia ter, e as que têm profecia você está sempre monitorando com medo. É verdade ou não é? Por causa do erro do outro. Então veja, o diabo sempre permite, cria situações do exagero para inibir a edificação do corpo de Cristo. Uma coisa acontece com a graça. Você conhece muitas igrejas que pregam a graça, algumas só falam da graça e dizem que a graça é que nós não entendemos a graça, etc. Mas o que essa graça que eles pregam produz na vida deles? Descompromisso. Não é verdade? Às vezes até uma vida libertina. Então, qual que é a conclusão desse sujeito nessas igrejas que ouvem falar da graça? Estou na graça, não tem que fazer mais nada. Vocês ficam aí trabalhando, liderando. Estou na graça, irmão. Já ouviram isso? O que na cabeça dele significa estar na graça? Posso ficar em casa, vendo meu DVD, assistindo meu filminho. Em outras palavras, precisou de Deus ter saído para a glória, virar homem, morrer na cruz, descer para o inferno para salvar o sujeito, para liberar ele para assistir DVD domingo à tarde. Essa é a graça. Entende? É o mesmo caso. Tem gente que acredita que Jesus morreu na cruz para ele ter um Rolex. Precisou de Jesus vir morrer na cruz para o cara ter um Rolex, um carro zero. Veja, isso também é um problema, mas é o mesmo problema desse outro. Domingo ele não precisa ir no culto, ele está na graça, ele vai quando sente vontade, ele está vontade na praia hoje, então Deus está vendo a graça e ele vai para a praia. Então ele não tem compromisso, mas é o contrário, é exatamente o contrário. Aquele que experimenta de fato o amor e a graça de Deus, ele fala: o que eu posso fazer para o Senhor, meu Deus do céu? Como é que eu posso responder para Deus? Entendeu? E outra coisa, vamos ser francos, as pessoas, por que a maior parte das pessoas tem receio de se tornar um líder? Seja franco, por que elas têm receio? Nem incapaz, na palavra certa, nem é incapaz, elas acham que não são qualificadas. Capacidade até elas acham que tem. Eu daria conta de liderar. Eu não posso liderar, eu não oro o suficiente, eu não leio o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu nem sou um crente tão bom assim. Aí ele pensa que não pode liderar, que Deus jamais vai abençoar um sujeito como ele. É verdade ou não é? Esse aqui é o motivo pelo qual muitos não querem liderar. Aí você chega no culto e fala para ele: filho, o favor imerecido de Deus está na sua vida. A justiça de Cristo foi colocada em você. Não é pelo que você é pelo que Cristo já é na cruz do Calvário, e agora Ele é em você. A sua qualificação não é sua. Ele vai te usar porque você foi lavado pelo sangue. Agora Ele habita em você. Você começa a ensinar isso para ele e fala: então peraí, então eu posso. Deus pode me usar. Peraí, então eu posso também liderar, porque é pela graça dele. Então eu vou orar e Ele vai me dar.
que depois de ouvir isso ele fala, muito bom saber disso, mas eu prefiro continuar vendo meu cineminha domingo à tarde? Não, quem entende isso, ele fala, não, então eu quero, como é que eu posso liderar? Por que você acha, veja bem, se você chegar num culto, qualquer culto, acabou de cair um endemoniado aqui, normalmente quando acontece isso em nossas igrejas, o que acontece? Os obreiros imediatamente vêm e resolvem o problema, mas nesse dia você muda, você fala, hoje ninguém toca ali, eu vou escolher alguém para expulsar o demônio. Quem eu vou escolher? Só Deus, cara. Por que ele tem medo de expulsar o demônio? Porque ele sente que o diabo vai acusar ele, vai falar todos os pecados dele, quem é ele? Só pode usar demônio que é muito bom, que é muito santo. Deus não pode me abençoar, nem como é que Deus não pode me honrar diante do diabo. Quem sou eu para Deus me honrar? Entendeu o que eu estou dizendo? Então ele se recusa. Por que muitos não querem liderar uma célula? Ah, sei lá, se não quer endemoniar desse uma hora dessa lá. Eu estou perdido. É verdade ou não é, irmão? Mas o que você faz a respeito disso? Você ensina eles a usar demônio? Não resolve, não é questão de técnica. Nem existe técnica essa demônio, é só mandar sair, sai. Tem que pegar muitas aulas para fazer isso. Precisa pegar um curso inteiro para dizer sai. Não é só assim, sai. Tem a tonalidade, tem o ritmo. Na próxima aula eu vou ensinar para vocês o tom de voz. Não, irmão, é só sai, só isso. Tem que conhecer, biografia do Senhor, tem. A Bíblia não fala nada disso. Nós complicamos o negócio para valorizar a profissão, mas que é só sai, é só mesmo. Só isso, eu só expulso o demônio dizendo sai, mais nada. Se você falou alguma outra coisa, eu te respeito, mas eu só falo isso. Olha pra cá. Você fica achando que ele não quer liderar porque ele não sabe a técnica. Mas você ensina a técnica para ele, mas o problema dele não é técnica. O problema dele é o seguinte: ele não acha que ele merece ser usado por Deus. Ele está em pecado demais. Ele é muito errado. Ele é errado com o marido, ele é errado no trabalho, até no trânsito ele é errado. Ele xinga o motorista no trânsito, ele apronta de tudo. Eu não sou demônio agora, não posso. Mas você chega para ele e fala, não é por causa da sua justiça, é pela justiça de Cristo. A autoridade não é sua, a autoridade de Cristo é em você. Mas Cristo está em mim, Cristo está em você. Você não merece, né? Pois é, mas Ele está em você porque você não merece. Você creu. No dia que você creu, a sua fé lhe foi atribuída como justiça. E a justiça dele foi transferida para você. Você foi justificado pela fé. Agora não tem mais condenação. Por que não tem condenação? Porque você é justo. E quem é justo não tem culpa no cartório. Então se você não tem culpa, o diabo não pode apontar o dedo mais não. Você pode chegar nele e repreender que ele vai sair. Depois que ele ouvir isso, será que ele vai dizer, não, então eu quero, eu vou lá fazer? Ou ele vai falar, tá bom, mas eu prefiro ir para o cineminha domingo à tarde. Estão entendendo a incoerência dessas igrejas que falam que ensina graça? Quando você descobre a graça, você quer ser usado por Deus. Antes eu tinha meio demônio, agora eu descobri que não é por causa de mim, que ele vai ser por causa de Cristo que está em mim. Agora pode mandar um demônio que eu quero ver se funciona bem. É assim que eles mudam. É essa postura. Entendeu? Lá em Goiânia nós estamos vivendo um avivamento lá esses dias. Porque eu tenho ensinado essas verdades, estou estudando o livro de Gálatas. Não imaginei que estudar o livro de Gálatas seria tão poderoso como tem sido lá em Goiânia. Estamos estudando já há 3 meses, vamos encerrar agora em novembro. 4 meses estudando ali aqueles 6 capítulos. Preste atenção. Agora vamos fazer a casa de milagres. E eu falei para eles, cada crente é um ministro, todo mundo vai ministrar. Mas está um avivamento agora. Por quê? Quem tinha medo agora não tem mais. Quem se sentia desqualificado, que Deus não poderia usar nunca, agora não está sentindo mais. Porque ele entendeu em qual base ele é usado. Ele entendeu qual que é a base da autoridade dele. Entendeu? E agora ele quer ser usado por Deus. Ele não quer ficar sentado no banco, ele quer participar da festa. Ele também quer sentir que Deus abençoa a vida dele. Veja, isso está produzindo um mover. Olha, irmãos, eu tenho feito jejuns lá em Goiânia. É uma bênção a oração durante a semana. Mas eu nunca tinha feito um jejum que na semana da oração não cabia o povo dentro do prédio. Nunca. Primeira vez. Não cabia o povo. Teve que colocar mais cadeira no prédio, porque nós temos 2 cultos em todos os prédios. Então, de fato, se todos forem, não vai caber mesmo. Mas o negócio é que nesses últimos 14 anos de videira, nunca aconteceu de eu ter que ir na oração do jejum colocar cadeira. Ia muita gente. Parecia lá 500, 600 irmãos, ficava alegre, mas o prédio ficava 4.000. Agora nós somos 4 prédios, estavam os 4 lotados. Sabe por que eles estavam lotados? Porque eu contei para eles a mentira do diabo. O diabo foi desmascarado. E pararam de anular a graça de Deus.
Agora eles querem ver o Deus que justifica o ímpio. E sabe o que vai acontecer? O mover de Deus vai manifestar hoje e amanhã na vida deles. Vai acontecer hoje e amanhã. Começa hoje à noite, vai até amanhã. Entende? Não vai ter pastor, não vai ter nada. Vai ser eles, cada célula fazendo o seu encontro. Para no máximo 15 pessoas. Estamos desafiando, nós somos 2.200 células, estamos desafiando todas. Não sei quantas vão conseguir fazer, porque algumas são pequenininhas. Mas eu penso que mais de 1.500 encontros vão acontecer nesses dias. Mas por que está acontecendo? Porque eu estou ensinando que cada crente é um ministro. E isso é graça. Amém, meus irmãos? Amém. Para que esse negócio de ficar jejuando? Para que? Isso hora demais. Nós estamos na graça. Já ouviram isso? Aí na cabeça desse pessoal que está na graça, não precisa de orar. Mas é o contrário. Antes você nem ousava pedir coisas grandes para Deus. Você dizia, quem sou eu para ganhar um negócio desse? Nunca fiz por onde. Eu vou pedir para Deus agora uma igreja de 1.000 membros. Vou começar a pedir não de 50. Quem sabe eu ganho. É verdade ou não é? Sou pastor como você, eu posso te falar olhando nos seus olhos. É isso que passa na cabeça de muitos. Mas aí agora eu estou te ensinando que Deus quer te dar sem você merecer. Basta que você creia na justiça de Cristo e tenha a cara de pau de pedir pela graça. Aí Deus quer te dar. Agora que você descobriu que você pode orar e pedir coisas grandes para Deus sem merecer, agora você quer parar de orar? Agora é que você quer orar como não corou na vida. Mas aí esse pessoal que diz que provou da graça, não precisa de orar para a graça. Mas é o contrário. Agora eu entendi, eu sempre achei que eu não podia nem orar pedindo a promoção. Agora eu não quero promoção só não, agora eu quero a chefia. Esse entendeu a graça. Entendeu? Não, isso é graça. Ele está pedindo muito além do que ele merece. Muito além do que ele merece. E é isso que ele vai ter, além do que ele merece. Porque só a graça honra a Deus. Por que só a graça honra a Deus? Porque justiça própria honra você. Quando você faz baseado no merecimento, baseado na lei, isso honra você. Mereci, fiz por onde. Mas quando você pede algo que você sabe que não merece receber, e ainda assim você recebe, quem recebe toda a glória no final? É Deus. O nome dele é que é honrado. A graça é loucura completa. Estou te convidando para experimentar deste amor tremendo de Deus. Se você não experimentar dele, você não vai poder ter um ministério grande, porque o ministério só cresce se você for capaz de compartilhar esse amor. Se você falar assim, eu provei disso, vou provar também, filho. Eu provei, eu estou te dizendo, eu sei que eu estou te falando, a graça de Deus é maravilhosa. Você sabe, desde quando nós começamos a fazer encontro, eu não deixava ninguém pregar a palavra do amor de Deus. Eu que tinha que pregar, por quê? Porque eu tenho tanta consciência do amor de Deus na minha vida. É uma sensação tão clara, tão nítida de que eu sou amado de Deus, que eu me sinto confortável falando. Eu falo sem precisar preparar coisa alguma. Por quê? Porque eu tenho vivido isso na minha vida. Então, se eu tenho alguma glória do que eu posso me gloriar, eu posso me gloriar que eu sou amado de Deus. Eu não tenho nenhuma glória nisso, porque Deus ama quem não merece. Deus ama quem não vale nada. E quanto menos vale, mais Deus ama. Onde tem mais pecado, mais Ele derrama a graça. Entendeu o que eu estou dizendo? Então não há glória em se sentir amado. Mas eu me glorio nisso. Eu sou amado de Deus. Deus me olha com seus olhos de amor. Deus não me olha com um olhar irado. Alguns pensam que Deus está com raiva. Deus não está com raiva de você. Deus, na verdade, quer derramar essa graça abundante em você. Amém, meus irmãos? Amém. Mas nós temos medo de falar desse assunto por causa desses equilíbrios. Não é verdade? Não precisa ofertar mais toda a graça. Vocês ficam aí ensinando que o povo tem que dar um dízimo. Eu louvo a Deus porque a primeira coisa que eu escrevi nesse meu livro que eu lancei no final do ano passado, 21 dias de finanças, né? Para a casa de Deus. A primeira coisa que eu falo lá é: eu não sou dizimista. Eu fiz questão de falar isso porque eu não vivo na lei. Eu não vivo na lei. Eu não dou dinheiro por causa da lei de Moisés. Eu dou por causa de Cristo. Então eu não sou dizimista. Eu dou mais do que o dízimo. Por que eu dou mais do que o dízimo? Porque a justiça de Cristo excede. Quando o Espírito de Deus move em você, você vai muito além da lei de Moisés. A lei de Moisés dizia: não matarás, mas agora, porque eu estou debaixo da graça de Deus, eu sou capaz até de nem ficar nervoso com meu irmão. A lei de Moisés dizia: não adulterarás, mas agora que o Espírito Santo habita em mim e a graça de Deus me alcançou, eu sou capaz de nem olhar para a mulher com intenção impura.
A lei dizia para dar 10%, mas agora que o amor de Deus me alcançou, Ele não tem limites em mim, eu dou tanto que Ele quiser que eu dê para Ele. Veja, essa é a atitude de quem experimentou a graça. A graça não é provisão para a sua avareza. Estou na graça, não tem que dar nada. Não, não é para isso que é a graça. A graça nem é provisão para o pecado também. A graça é a provisão para vencer o pecado. Entende? Mas alguns imaginam que a graça é para poder continuar fazendo coisas erradas. Longe de mim tal coisa. Agora é óbvio que tem pessoas que podem interpretar errado e podem usar o nome graça para muita coisa. Mas não é porque alguém está falando graça que de fato aquilo é a graça de Cristo. Entende? Às vezes é outra coisa. Mas o que eu vim te falar aqui hoje é que a graça e o favor de Deus te alcançaram. Está aqui para você. Você pode ter um ministério muito maior do que você está pensando. O que você está pedindo ainda é muito tímido. Muito tímido. Porque a graça dele é suficiente para muito mais. Amém, meus irmãos? Perguntas. Algum irmão gostaria de compartilhar alguma pergunta? Eu sei que quando a gente fala desse assunto, sempre tem muita pergunta. Aliás, antes de você fazer a pergunta, tem uma pergunta que o pastor Azemar me fez ali, que eu quero responder. Ele fez a pergunta, mas eu penso que deve ser a dúvida de muitos irmãos também. O que acontece? Muitas vezes, deixa eu contextualizar a pergunta para você entender. Quais são alguns sinais de alguém que vive pela lei? Sabe, nós podemos viver pela lei inconscientemente. Você não percebe. Você está vivendo pela lei sem perceber. Entendeu? Por que isso acontece conosco? Porque todos os relacionamentos do mundo, naturais, são baseados na lei. Todos. O que é a lei? Outra maneira de falar lei é falar de mérito próprio. Ou a outra maneira de falar lei é falar de troca. Você me dá isso que eu te dou aqui. Todos é assim. Na escola, se você estudar, tira nota boa. Se não estudar, não tira nota boa. Ou seja, depende de você. E assim é a lei. Você fez por onde? Vai receber. Não fez por onde? Não recebe. No seu trabalho, funciona também assim, na base do mérito. Você mereceu, é promovido. Não mereceu, não é promovido. Ou pode ser até demitido. Então você não tem que procurar, preste atenção no que eu vou te dizer. Você não tem que falar para o pastor ser gracioso. Ou para o seu patrão ser gracioso. Não. Graça é algo que só Deus realmente é capaz de ter. Só Deus. Nós não. Nós relacionamos com as pessoas com base no mérito. E até em troca. Até o nosso relacionamento conjugal envolve troca. Se você não tiver um certo comportamento de marido, você pode ter um outro comportamento da sua esposa que você não espera. Quer que a sua esposa fique bem legal com você? Então comporte do jeito que ela gosta. É assim que funciona. A vida é assim. Entendeu o que eu estou dizendo? Qual que é o nosso problema? Nós resolvemos transportar esses nossos relacionamentos humanos para Deus. Para Deus não funciona assim. O relacionamento com Deus é inteiramente baseado na graça. Deus só abençoa quando você não merece. Você só recebe quando conclui que não merecia receber. É só por fé. Fé de crer que Ele é capaz de abençoar você mesmo sem merecer. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas não tem que se relacionar assim com o seu pastor ou qualquer outra pessoa. Porque no natural é assim que funciona. Então, mas nós, sem perceber, nós trazemos para Deus isso. E começamos a relacionar com Ele com base no merecimento. Eu não fiz por onde, eu acho que não vou ser abençoado hoje. Eu não sei, eu até me esforcei, tenho até orado, mas eu acho que não orei suficiente para ter essa bênção que eu espero hoje. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí você começa a relacionar com Deus com base no mérito, na sua justiça própria. E sem perceber que nós fazemos isso. Muito bem. Mas você precisa ter algumas dicas para você perceber quando você está caindo nesse erro. Existem algumas dicas. Vou te falar a primeira, talvez, na minha opinião, a mais importante. Quando a pessoa vive com base na lei, ela é introspectiva. Em outras palavras, ela fica o tempo inteiro se examinando para ver se tem alguma coisa errada nela. O tempo inteiro. Por quê? Por que ela tem que agir assim? Porque ela acredita que ela tem que merecer a bênção de Deus.
Ela só pode merecer se não tiver nada errado nela. Mas como é que ela vai saber se não tem nada errado nela? Ela tem que ficar se olhando o tempo inteiro. Será que tem algo errado em mim? Meu Deus, irmão, se tem alguma coisa errada em mim, meu Deus, misericórdia, me sonho. Vê que tem. Veja, eu vivi assim muitos anos da minha vida. Eu tive uma experiência com Deus há muitos anos atrás, quando eu era pastor recém. E eu tenho uma característica: eu sou muito fraco. Eu não consigo conviver com angústia. Não consigo, simplesmente. Tem que resolver. Se eu souber que o Almir está chateado comigo, eu não consigo ficar em paz enquanto eu não resolver. Não consigo, simplesmente. Eu sou fraco com relação a isso. E eu comecei o ministério, e o ministério virou rapidinho uma angústia na minha vida. Uma angústia. Pregar uma angústia. Eu subia no púlpito para pregar. Meu Deus, será que eu estou em condições de pregar? Será que eu estou na carne? Será que eu estou no Espírito? Meu Deus do céu, eu não quero estar na carne. Se eu estiver na carne, Deus abençoe a livre em nome de Jesus. Aí meu coração já parava achando, não estou totalmente no Espírito. Eu devo estar querendo aparecer. Eu quero aparecer, misericórdia. Eu quero aparecer em livro, Senhor. Se quiser aparecer. Imagina alguém pregando com a mente desse jeito. Talvez é a sua história também. Era a minha. O tempo inteiro. Domingo era o pior dia da semana. Que era o dia que eu tinha que subir no púlpito. Eu digo, me expor. Tenho certeza, uma hora dessa eu vou ser desmascarado. Eu sou um fiasco, eu sou um fracasso. Ninguém sabe, mas Deus sabe mostrar uma hora dessa. Eu vivia desse jeito, o tempo inteiro pelas crianças. Será que tem alguma coisa fora? Será que tem uma minha esposa? O que aconteceu? O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que me esforçar ao máximo para poder corrigir tudo em mim para agradar a Deus. Porque dependia do que eu fazia e não da obra de Cristo. Um dia eu comecei a ler um livro do Oswald chamado Vida Cristã Normal. Quantos já leram esse livro aqui? Nesse livro ele faz um comentário de Romanos. Ele faz o capítulo 4 até o capítulo 8. E é um livro fenomenal. Eu li ele em jejum 8 vezes. Por que eu li? Porque lá no livro, quando ele fala do capítulo 7 de Romanos, ele faz uma afirmação que me deixou baratinado na época. Talvez você leu, prestou atenção nisso. Ele falou que todo crente tem que ser liberto de ter que agradar a Deus. Mas o que eu mais queria é agradar a Deus. Agora esse cara que eu admiro e respeito fala que isso é uma escravidão na minha vida, que eu tenho que ser liberto disso, que eu tenho que ser liberto desse desejo de agradar a Deus, desse fardo de agradar a Deus. Aquilo não entrava na minha cabeça. Por quê? Porque eu era tão focado no mérito. Se merecer, ganha. Se não merecer, não ganha. É o favor da lei, é a velha aliança. Eu era tão simulado nesse pensamento que eu não conseguia imaginar como poderia ser diferente. E eu fui orar. Eu tive uma experiência de libertação no jejum. O Espírito Santo me trouxe a revelação naquele dia de que eu nunca poderia agradar a Deus. Deus já estava agradado, era com Cristo. O que Deus faz é me pegar e colocar dentro de Cristo. E porque agora eu estou em Cristo, dentro dele, então Deus já se agradou de mim. Mas não é por causa de mim, é porque eu estou em Cristo. E quando Deus me olha, Deus vê Cristo, Ele não vê a mim. E quando eu chego diante de Deus, eu estou coberto do sangue. Então eu não preciso preocupar comigo, porque a justiça de Cristo agora é a minha justiça. E Deus já está contente com a justiça de Cristo. Mas demorou para eu entender isso. Mas quando Deus abriu os meus olhos, mudou completamente minha vida. Foi uma segunda conversão que eu tive. Mudei minha maneira de pregar. Agora eu subi para pregar em paz. Eu subia para pregar, todo mundo percebeu, eu ficava mais tranquilo, desenvolto. Eu me senti solto. Por que eu estou solto? Porque Deus já está em paz comigo, eu estou em paz com Ele. Aleluia. Eu não agrado a Ele com minhas obras, mas eu agrado com a minha fé, quando eu creio nas obras de Cristo. E agora Deus tem um compromisso com isso. Então, aí o que aconteceu? Eu esqueci de mim. Eu parei de ficar olhando para mim, porque eu não preciso ficar olhando para mim mais. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu não preciso ficar tentando descobrir alguma coisa errada em mim o tempo inteiro para poder saber se eu estou bem ou não com Deus. Eu agora estou em paz, por quê? Porque eu estou em Cristo. Entendeu o que eu estou dizendo? Watchman Nee. Muitos irmãos falam que eu sou seguidor de Watchman Nee, né? Isso é uma maneira sutil do diabo querer me intimidar. Não me intimida, não. Eu não sou seguidor do Watchman Nee, mas é indiscutível que eu fui muito influenciado por ele. E no livro, No Homem Espiritual, posso ler o espiritual aqui? Muitos leram também. Ele, no prefácio, ele fala que ele arrependeu de ter escrito o livro. Não sei quantos leram o prefácio. Quase ninguém lê prefácio de livro. Talvez seja um desses. Mas eu leio.
Os pastores leem Goiânia, eles acham estranho porque eu leio até manual. Tudo que eu compro eu leio manual. No prefácio ele fala que arrependeu de ter escrito o livro. E você sabe que depois ele proibiu de publicar o livro. O livro só voltou a se publicar depois que ele morreu. Porque ele falou o seguinte: o livro produziu um problema. Tornou os crentes que o liam introspectivos. Eles ficavam o tempo inteiro se analisando, se olhando, e anularam a graça de Deus. Aí nesse sentido o livro virou uma obra do diabo, porque anulou a graça. Que os crentes ficavam agora o tempo inteiro: será que eu estou na carne ou no espírito? Estou na alma? Será que eu estou na alma? Está na alma. E o tempo inteiro se analisando, como se isso fosse obra dele. Pastor, mas quer dizer que a gente tem que viver agora sem se observar? Não estou dizendo isso. Você não precisa ficar se olhando. O Espírito Santo vai sondar você. Na verdade, esse é o padrão bíblico. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu vês se há algo errado em mim, tu me guias pelo caminho eterno. Não sou eu que me sondo, me conheço. Não sou eu que vejo se tem algo errado em mim e eu mesmo me guio pelo caminho eterno. Não, isso é obra do Espírito Santo na minha vida. Se tiver algo errado na sua vida, o Espírito Santo vai te falar, se você precisar ficar sabendo. Não precisa se preocupar. E se ele te falar, ele vai também te lembrar que você é perdoado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele não vai te mostrar para quebrar a comunhão, não. Isso estou falando de pecados inconscientes, porque aqueles pecados que são conscientes nem precisa de sondar você para saber, não é? O crente, quando ele peca e sabe que pecou, precisa ele orar: Senhor, sonda-me. Vê, Senhor, você tem. Vai lá no fofo. Não precisa, você sabe. Você nasceu de novo, você tem um espírito. E o seu espírito tem uma função chamada consciência agora, que é muito sensível. Você não tem que preocupar com relação a isso. Portanto, não tem que ficar se olhando. Quanto mais você se olha, mais na carne você fica, mais incrédulo você se torna e menos depende da graça de Deus. Quanto mais você se olha, mais você anda pela lei e pelo mérito próprio. É verdade ou não é, irmãos? Estão compreendendo a lógica do raciocínio? Eu não simplesmente ensino para você algo e falo: não faça isso. Eu estou te mostrando que segue uma lógica. Tem um motivo pelo qual você fica se olhando. Você quer se olhar para se aperfeiçoar, sem depender do Espírito de Deus. Mas Deus não vai deixar isso acontecer. Por isso, quanto mais você se olha, pior é. Ficar consciente de si mesmo é a pior coisa que existe. Tem algo pior do que lembrar, por exemplo, que você está de roupa? Uma roupa que eu lembro que eu estou vestindo ela, eu ponho fogo nela. Se tem uma coisa, me abomina a ideia de que eu estou lembrando que eu estou de roupa. Roupa é algo para você usar e esquecer que está usando. Fico pensando em algumas mulheres que estão esticando de cara, achando de cara. Quer dizer, ela não esquece em nenhum momento que está de roupa. Eu já amaldiçoei essa barriga, porque ela não faz lembrar que eu porque a barriga ela vai fazendo a calça e caindo aqui. Aí de vez em quando eu tenho que dar uma erguidinha. Aí eu lembro, estou de calça. A barriga ela é enviada maligna. Agora, imagina ficar consciente de si mesmo o tempo inteiro. Subir para pregar, estou o tempo inteiro pensando, igual eu falei para você, estou pensando em mim. Será que eu estou pensando? Será que não? É racional, lá isso sim. O pastor Zemar, uma pessoa sábia, bíblica, ele mencionou então o texto de 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler lá, 1 Coríntios capítulo 11. Onde Paulo, instruindo os irmãos de Corinto a respeito da ceia, ele fala o seguinte, verso 27 e 28. 1 Coríntios 11, verso 27 e 28. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, de que maneira, meus irmãos? Indignamente. Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Para você não ser réu do corpo e do sangue, Paulo fala o que? Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem examinar a si mesmo, como alguns gostam de pensar, come e bebe juízo para si. Muito bem. Então, o que parece esse versículo está contradizendo frontalmente o que acabei de ensinar para você. Mas será que está mesmo? Será que está contradizendo mesmo? Essa que é a questão. Será que quando Paulo fala examine-se a si mesmo, ele está falando para você ficar se olhando e vasculhando para ver se você é digno de tomar a ceia? Porque a interpretação popular desse texto, que talvez você até já seguiu, é um problema. Qual é a interpretação popular?
No dia da ceia, você é pastor, você é uma pessoa zelosa do corpo de Cristo. Você distribuiu o pão e o vinho. Você fala: irmão, antes de comer o pão e beber o cálice, a Bíblia fala: examine-se a si mesmo. Examina agora, irmão. Será que você é digno? Será que você é digno de tomar este cálice e comer este pão? Veja, dia de ceia virou um inferno. Como assim digno, meu Deus do céu? Eu não sou digno, não. Veja, esse é um problema. Está errado isso. Mas antes de eu explicar para você por que está errado, veja, qual que é o problema de um comportamento desse? Isso tem repercussões enormes, sabe por quê? Não existe doutrina neutra. Está me ouvindo? Todo comportamento é resultado de uma crença que você tem na cabeça. Se você tem uma crença errada, vai resultar em comportamentos errados. Vai resultar em coisas ruins da igreja. Por isso é importante crer de maneira certa. Muita gente acha que eu sou muito cheio de perfeccionismo e quero ficar analisando a Bíblia. Não, não é. É porque nossa vida prática depende do que nós cremos. E o que nós cremos depende do que nós entendemos da palavra. Você chega para a igreja e fala piedosamente, em oração, com o teclado tocando: irmão, examine-se a si mesmo, você é digno. Aí você vê um chorando ali, outro chorando de cá, você fala: então sai daqui hoje. Você pode tomar essa ceia, porque se tomar indignamente, olha o que a Bíblia diz. E aí o que acontece? Você colocou o irmão lá numa sinuca. Qual que é a sinuca? Você pergunta: você é digno? Se ele responder: sou digno, posso tomar esse negócio. Me dá esse aí que eu vou tomar esse negócio agora. Isso é chamado o que na Bíblia? Justiça. É pecado isso? Deus aceita isso? Não. Mas aí, você é humilde. Você não vai fazer isso. O pastor pergunta: irmão, você é digno? Aí você fala: não. E aí na hora que o diácono vem, você: hoje não. Não é verdade? Por que você fala isso? Você é uma pessoa espiritual. Todo mundo respeita. Não respeita, você não pode mesmo. Temos que ter reverência, né? Veja, mas esse irmão, ele agradou a Deus? Não, porque ele acabou de desprezar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não pode perdoar o pecado dele. Entendeu? Porque é ele que tem que ser digno. Pergunto a você: existe alguém digno? A Bíblia fala lá em João, Apocalipse, que João viu um livro na mão de Deus, e os selos estavam fechados, e não foi achado ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E a Bíblia fala que João chorava. Ninguém digno, nem Maria, nem João Batista, ninguém digno. Não foi achado ninguém digno. E João chorava. Um ancião chegou perto dele e falou: não chora não, filho. O leão da tribo de Judá venceu. Ele é digno. E aí os anjos cantavam: tu és digno, Senhor nosso, de receber a glória, a honra, a força e o poder. Não é verdade? Veja bem, só tem um que é digno. Não existe homem nenhum digno. Então perguntar para o irmão se ele é digno é no mínimo cruel. No mínimo cruel. Mas pastor, não está escrito na Bíblia? Não, não está. Se você for olhar na sua Bíblia, você vai ver o seguinte. Olha o que diz o verso 27. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, qual que é a palavra que está aí? Indignamente. Indignamente é o que? Um adjetivo ou um advérbio? Ixi, agora eu peguei. Bom, coisa inteira agora que eu português. Modéstia à parte, vou explicar a diferença. O adjetivo é a qualidade do substantivo. O advérbio é a qualidade do verbo. Melhorou? Não. Vou falar de maneira mais fácil agora. Adjetivo é o que você é. Você é bonito ou feio, burro ou inteligente, é o que você é. Advérbio é a qualidade do que você faz. Então, você faz coisas, por exemplo, você pode fazer indignamente ou pode fazer dignamente. Entendeu? Você pode fazer rápido ou fazer devagar. Isso tudo é advérbio. Não é uma qualidade sua. O texto não diz. O texto não diz:
qualquer que for indigno e tomar a ceia, vai comer condenação. Fala isso o texto? Não. Mas o texto fala, qualquer que fizer isso indignamente. Então Paulo está falando da maneira como se faz. Indignamente é a maneira, não é a pessoa. E se você for ler o contexto, eu não vou ler com você porque o texto é longo. Paulo fala o seguinte: olha, estou sabendo que aí no dia da ceia o negócio não está bom. Primeiro que vocês são divididos, que é o problema, porque a ceia é a comunhão da unidade. Depois Paulo diz, uns comem primeiro, outros comem depois. E ele ainda fala uma coisa mais grave: e vocês têm alguns que estão ficando bêbados no dia da ceia. Nossa. Se fosse hoje, eu diria que nem era crente esse povo. Nem era crente. Eu nem ia. Você acha que eu ia dar o pão e o vinho para um cara que quer ficar bêbado na ceia? Que vai embora para casa depois apoiando o irmão. Uma bênção muito. Afogamos. Veja bem. Está escrito aí, você pode confirmar o que eu estou dizendo. Os coríntios ficavam bêbados na ceia. Uma igrejinha problemática. Isso mostra que era vinho, não era suco. Olha para cá. Aí Paulo chega e fala: vocês não sabem o que vocês estão fazendo na hora da ceia. A ceia não é uma refeição qualquer. Não, ele diz: porque eu vos entreguei o que também recebi do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. E os Paulo começa então a explicar que a ceia, ela é uma repetição da nova aliança, para relembrarmos a nova aliança. Portanto, não é uma refeição que a gente vai fazer lá, como feijoada, farofa, não. É um negócio espiritual, Paulo está dizendo. Portanto, você tem que examinar para ver se estão tomando a ceia de maneira certa. Eu não disse que tem que ser perfeito para tomar ceia. Eu não disse que tem que ser digno tomar ceia. Ele disse: não tome a ceia de maneira irreverente. Foi isso que ele disse. E você sabe, se tem uma coisa que as igrejas hoje não são, é irreverente. Elas não são. Dia de ceia é um ambiente super reverente. É verdade ou não é? Mas o diabo conseguiu convencer os irmãos que Paulo aqui está falando é das pessoas que estavam lá. Se fosse das pessoas, ele ia falar o quê? Nenhum de vocês pode tomar ceia, cachaceiro, pinguço. É isso que ele falaria. Mas ele não falou. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que a justiça dos coríntios é Cristo. E mesmo tendo embriagado na ceia, eles podiam ter acesso ainda à mesa. Sabe por quê? Porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro. É verdade ou não é? Por isso, esse é um problema muito sério que acontece às vezes. Quando você interpreta o texto de maneira equivocada, você acaba alimentando a velha aliança e não a nova. Sabe o que é mais sério ainda? É que essa pergunta que você fez, os irmãos da sua igreja vão aplicar para tudo mais. No dia que você falar: irmãos, precisamos de um anfitrião, o que ele vai dizer? Será que eu sou digno? Sim, porque se eu não posso tomar casa do meu pão, eu posso ser líder, posso ser anfitrião. Irmão, precisamos de novos líderes. Aí ele não é líder, ele poderia ser. Mas qual a pergunta que ele faz? Será que eu sou digno? Qual que é a resposta que ele tem na cabeça imediatamente? Não sou digno, não sou digno, não posso liderar. Pastor, eu até quero, eu sou sincero com Deus, não estou em condições ainda. E aí, você vai insistir com ele e vai dizer: irmão, você tem que liderar, senão você é um derrotado. Porque liderar, você pressiona ele. Aí o que ele fala para você? Essa visão está acabando comigo. Está acabando comigo. Porque eu não tenho condição de liderar. Eu não tenho condição espiritual de liderar. Mas o pastor não entende isso e me obriga a liderar. Ele está acabando comigo, ele quer acabar comigo. Vê o problema que você criou para você mesmo. Sim, mas pastor, não queremos que qualquer um vai liderar. Você não quer não? Eu exatamente isso que eu quero lá em Goiânia. Lá em Goiânia eu estou atrás de qualquer um, porque eu quero que todo crente é ministro. E se todo crente é ministro, eu quero todos. Não estou deixando ninguém de fora. Todos, quero todos. Mas pastor, mas e a qualificação? Sim, nós vamos qualificar ele enquanto ele está fazendo a obra. Ele vai parar de fazer, ele tem que pregar. Ele tem que continuar testemunhando, usando demônio, fazendo tudo. Se estiver ruim o casamento, vamos ensinar para ele. Se ele não estiver sendo um bom filho, vamos ensinar para ele. E assim por diante. Mas você não vê o Paulo no lugar nenhum desqualificando os irmãos, dizendo que você não pode servir a Deus. Não. Todos podem profetizar. Menor até o maior, um depois do outro, com ordem, mas todos podem fazer isso. Amém, meus irmãos? Amém.
Compreenderam o que eu estou falando? Eu sei que posso estar incomodando você e às vezes, talvez você vai ter que voltar na sua igreja e pedir desculpa por alguma coisa que às vezes você falou equivocadamente. Esse é o motivo pelo qual muitos irmãos, às vezes, depois de nos ouvir, eles não querem aceitar a mensagem. Por quê? Por causa do ego. Por quê? Não vai, se eu aceitar essa mensagem, eu vou ter que desfalar a coisa. Preste atenção, eu não quero ensinar nada errado para o meu povo. Se porventura eu ensinei, o Senhor mostrou agora, eu quero ir lá e vou corrigir. Amém. Não quero ensinar nada equivocado. Não quero. Se eu fiz, foi inconsciente, não sabia. Ok? Sim, querido, fala. É o seguinte, Paulo fala o seguinte, ele fala assim, ó, quem come e bebe o corpo, bebe o pão e o cálice sem discernir o corpo, verso 29, come e bebe juízo para si. Olha aqui, ele diz, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Veja bem, o que é discernir o corpo? O que é discernir o corpo? Saber o que você está comendo. Se você profana aquilo, isso é pecado. Entendeu? Então examine a maneira como você está fazendo. Mas tem também uma, está correto, mas tem outra interpretação também que está correta. O que é o corpo? Eu estou comendo o corpo de Cristo. O que é o cálice? É o sangue. Significa que pelo sangue eu fui lavado, eu fui redimido, justificado, não tenho condenação, fui comprado, nem sou mais meu. Pelo sangue eu tenho acesso. O que é o corpo? O corpo significa que o Senhor levou na cruz as minhas maldições, pelas pisaduras eu fui curado. Então, o que é discernir o corpo? É você entender que agora você é membro do corpo. E se você é membro do corpo, no corpo tem maldição. Então, se você é membro, você não tem maldição também. Você agora é membro do corpo de Cristo. Cristo não é doente. Eu sou membro do corpo dele, então eu não posso ser doente também. Eu tenho que ter saúde. Isso é discernir o corpo também. Talvez você tenha que discernir o corpo é entender que eu sou ligado aos meus irmãos. Todos nós estamos ligados no único pão. Então eu estou unido a ele, não pode ter divisão entre nós. Então nós não podemos ser divididos. Os coríntios eram divididos. Então participar da mesa do Senhor é entender que eu estou em unidade. Tudo isso é discernir o corpo. E quando nós discernimos o corpo, dia de ceia deveria ser dia de cura. Você deveria pegar o pão e falar, você vai comer cura para você, porque Jesus não está doente. Você agora é parte do corpo dele. A doença não é mais legal na sua vida. Vai beber o cálice agora, este é o sangue de Jesus. Você está bebendo agora perdão, justificação, não tem mais condenação, não importa o seu passado, você foi redimido. Seus pecados foram todos cravados na cruz. Até os pecados que você vai cometer amanhã já foram perdoados. Aleluia! Isso é discernir. Os irmãos não gostaram de eu falar que o pecado foi perdoado até o de amanhã, né? Você deveria ficar feliz. Você deveria ficar feliz. Já cumpriu a lei do Senhor. Mas aí você vive como se estivesse no Velho Testamento ainda. Aí você vive debaixo de angústia o tempo inteiro. Como é que era no Velho Testamento? O sacrifício dos animais é que cobriu o sangue. E era só durante um ano. Depois ninguém repetia. Pois a Bíblia fala no Novo Testamento que os nossos pecados já foram todos cancelados na cruz de Cristo. Todos, até os de amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, tudo já foi gravado na cruz. Outro, não vou mencionar todas, mas essa diferença aqui eu acho ela poderosa. No Velho Testamento, para que a pessoa pudesse mudar de vida, tinha que esforçar muito. Tinha que trabalhar e disciplinar e muito para poder ser transformado. Na nova aliança, como é que você é transformado? Perdão, 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, fazendo o que, meus irmãos? Só isso. Contemplando como por espelho a glória de Deus. Enquanto nós contemplamos, esse espelho reflete. E enquanto ele reflete, nós somos transformados de glória em glória na própria imagem. Essa é a nova aliança. Como é que é a velha aliança? A velha aliança, meu querido, a velha aliança é no braço. A nova aliança é só contemplar. Contemplar. Contempla e você é transformado. O que é contemplar? Todo tipo de oração, adoração, louvor, meditação, intercessão, petição,
Todo tipo é o contemplado. Estou diante do Senhor, estou meditando nele, estou pensando nele. Minha filha, um dia eu estava conversando, esses dias eu estava conversando, estava falando da importância de meditar. Ela falou: pai, eu não sei meditar. Eu falei: sabe, você sabe, todo mundo sabe meditar. Isso é uma coisa que você ensina menino, já nasce sabendo. Ela falou: não sei, como é que medita? Eu falei: eu vou te provar que você medita o dia inteiro. Quando a sua irmã faz uma coisa que você não gosta, o que você faz o dia inteiro? Medita. Não podia ter feito isso comigo, sabe? Meu Deus do céu, ela fez ela perder comigo, ela deixou. Mas por que ela fez? Ai, meu Deus, eu gosto tanto dela, que tinha que fazer isso comigo, não vou perdoar ela mais. Por que ela fez agora? O que você estava fazendo? Meditando. Meditando na maldade. E quanto mais você medita, mais cheio de maldade você fica. O que é meditar em Cristo? É fazer isso que você fez com a sua irmã. Ele morreu por mim? Mas como morreu por mim? Eu não merecia ele morrer. Ele veio por causa de mim. Meu Deus, ele era Deus, ele se fez homem. Depois ele morreu, ele foi para o inferno no meu lugar. Foi condenado por mim. E agora ele me oferece tudo e fez cordeiro com Deus. Ah, meu Deus, isso é bom demais. Você está meditando. É só você mudar o foco do seu pensamento. Quem fica pensando no que é mal, se enche de maldade. Por isso que Paulo diz: que cogita das coisas da carne, é carnal. Mas se você cogitar, pensar, meditar nas coisas do Espírito, você vai ser cheio das coisas de Deus também. Então você vai apenas que meditar nas coisas de Deus. Pensa nas coisas de Deus. Pensa o dia inteiro nas coisas de Deus. Medita nas coisas do Senhor. Eu falo para você não tem que aprender a fazer. Você já sabe, só muda o objeto seu de meditação. Em vez de meditar no tanto que o seu pastor aprontou com você, medita no tanto que Jesus fez com você. Você escolhe. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas tem irmão que fica ruminando a maldade que outros fizeram com ele por anos a fim. Fica ou não fica? Conferência Vinha Casarão 2013.